Ele era um perdedor nojento e pobre, mas reencarna como um príncipe com habilidades divinas. Lloyd era um plebeu asqueroso, que foi pego e estava prestes a ser executado por um bando de nobres, só por ser patético e feio. Os nobres riem dele por ter a magia mais fraca de todo o reino, e dizem que ele não merece viver. Antes de matá-lo, porém, eles decidem desrespeitá-lo uma última vez e dão a ele uma chance de usar seus feitiços neles. Com a raiva o cegando, ele usa sua magia de fogo para atacar o nobre, mas sua magia é tão ruim que os nobres riem dele de novo, o que faz Lloyd se perguntar por que diabos ele nasceu assim. Depois disso, o nobre decide acabar com a miséria dele e atira uma bola de fogo de volta para mostrar o que é magia de verdade. Lloyd é imediatamente coberto em chamas enquanto grita de agonia, mas no instante seguinte ele entende o que é a verdadeira magia, admirando a beleza da magia de um nobre, desejando ter outra chance na vida para aprender mais e se tornar o mago mais forte que se possa imaginar. No momento seguinte, seus olhos se abrem e ele se vê num quarto desconhecido cercado por criadas. Ele se pergunta se é assim que o céu se parece e tenta dar uma palpada numa delas, quando sem querer ativa um feitiço que explode o teto do castelo na hora, surpreendendo-se com a força insana da sua magia, mesmo sendo só um bebê. Acontece que seu desejo foi realizado, e ele não só reencarnou com muita mana, como também se tornou não apenas um nobre, mas o 7º príncipe da família real. Alguns anos se passam e o reino parece prosperar, com o povo vivendo em paz e todos ganhando o suficiente para comer e dormir felizes. Dentro do belo castelo, as criadas perambulam pelos corredores para encontrar Lloyd, que se esconde atrás de uma estátua para fugir delas. Ele começa a correr na direção oposta, mas esbarra em alguns políticos e logo diz para eles não contarem às criadas onde ele está. O político concorda e pergunta se ele gostaria de sair para caçar, tentando ganhar seu favor, mas percebe que Lloyd já fugiu. O homem de cabelo azul o chama de puxa-saco estúpido por tentar impressionar o 7º príncipe, já que ele nunca vai herdar o trono. Mas o loirinho o lembra que Lloyd é o garoto que lia livros de feitiços antes de fazer 1 ano. Recusou leite materno como um verdadeiro cavalheiro, sem contar que a magia dele é tão forte que ele literalmente explodiu o teto do castelo no dia em que nasceu. Lloyd, por outro lado, não tem interesse na coroa e corre pelo castelo em seu novo corpo, que tem coxas estranhamente grossas para um cara. Mas, tudo pode acontecer nesse mundo woke. Ele consegue despistar as criadas e entra na biblioteca real, onde seus olhos brilham ao ver tantos livros de magia que mal pode esperar para ler. Ele pega um dos livros enormes, mas antes que pudesse começar, Silpha, sua professora, o encontra e o leva para praticar espada. Eles se envolvem numa sessão de treino num ritmo incrivelmente rápido, onde atacam e contra-atacam mais rápido do que um piscar de olhos. À primeira vista, parece que o príncipe conseguiu se segurar contra Silpha e seus atributos generosos, mas logo ela consegue empurrá-lo de volta enquanto eles dão uma pausa. Lloyd reclama de ter que praticar com a espada todo o santo dia, já que não tem como ele conseguir a coroa sendo o 7º príncipe, mas Silpha diz que toda pessoa deveria saber manusear uma espada e se proteger, seja da realeza ou não. Ela afirma que desde que começou a treiná-lo, há 3 anos, isso se tornou sua obsessão e único propósito. Lloyd diz para ela arrumar uma vida e ir tomar um ar às vezes, mas ela ataca de novo, só para ser parada pela espada de Lloyd num bloqueio perfeito. Eles começam a igualar os ataques um do outro e a se chocar como Goku e Vegeta, enquanto Silpha reconhece que as habilidades do príncipe cresceram e ele está se tornando um espadachim melhor. Lloyd percebe que ela ainda está segurando sua verdadeira força, como de costume, mas mesmo assim, para igualá-la, ele é forçado a usar magia de controle, que basicamente o faz copiar cada movimento que ela está fazendo. Em outras palavras, ele está trapaceando, tipo minha ex, mas ele faz isso porque quer ler, e não porque é um safado. Mesmo assim, ele é forçado a recuar porque a diferença na força do braço, alcance e altura dela lhe dá vantagem e coloca Lloyd na defensiva, sendo empurrado de novo. Ele sabe que se não lutar bem, ela o fará treinar a noite toda, então ele trapaceia mais um pouco, aumentando o comprimento da espada, usando magia para engrossar o antebraço tipo Sansulek, e começa a levitar para compensar a diferença de altura. Ele a ataca de novo, mas dessa vez ela percebe que ele está lutando com muito mais força, já que conseguem igualar os ataques, atacando e contra-atacando, enquanto Lloyd usa sua magia de levitação para surpreendê-la de um ângulo diferente. Ele decide pegar um impulso da fonte para terminar a luta, mas Silpha calmamente bloqueia a espada dele antes de dizer que ele está trapaceando e o joga no chão, dando um tapa na cabeça dele. Ela diz que sabe que ele usou magia para aumentar o comprimento da espada, o que lhe deu muito alcance, e também começou a usar magia de levitação para aumentar a altura dele. Mas em vez de ficar brava com ele, ela ficou toda molhada, e começou a elogiar Lloyd por conseguir usar 2 feitiços diferentes ao mesmo tempo, dizendo que nem os melhores magos da corte conseguem fazer isso. Lloyd percebe que ela nem sabe que ele também aumentou a força do braço e estava usando magia de controle para copiá-la, mas ele fica de bico calado.
Naquela noite, ela o leva para um banho na casa de banho e coloca a cabeça dele entre seus seios fartos, enquanto as outras garotas contam a lenda de um livro maligno nas masmorras do castelo que contém a alma aprisionada de um antigo demônio do mal. Ouvindo isso, Lloyd não aguentou esperar e conseguiu passar pelas garotas. Perambulou pelos corredores usando seu feitiço de invisibilidade e conseguiu passar pelos cavaleiros que guardavam as portas da masmorra, que contém magia forte o suficiente para abalar o reino inteiro. Ele consegue encontrar a porta da biblioteca proibida, mas percebe que está trancada por alguns feitiços protetores, mas graças às suas habilidades superpoderosas, ele anula o feitiço facilmente e entra na biblioteca, parecendo um Futanari total. Ele corre pela biblioteca sem conseguir conter a empolgação ao ver tantos livros e decide ler um e depois selar a biblioteca de novo. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, um livro irrompe da pilha e começa a voar, enquanto uma estranha criatura demoníaca tenta sair do livro, mas os amuletos protetores o prendem no lugar. Ele elogia o garoto por conseguir quebrar a barreira da biblioteca, enquanto Lloyd pergunta: "Quem diabos é você?" O demônio o chama de lunático e diz que é o antigo demônio Grimm e pergunta a Lloyd se ele pode libertá-lo do livro. Ele afirma que o selo está gasto de qualquer jeito depois de tantos anos, e é só uma questão de tempo até ele escapar sozinho. Ele então tenta suborná-lo com um monte de ouro, mas Lloyd pega um pedaço e o esmaga entre os dedos, dizendo ao demônio que sua magia é muito básica e não refinada, já que ele simplesmente usou poeira para formar uma substância parecida com ouro. Ele transforma o ouro em poeira, o que surpreende o demônio, enquanto diz a Grimm que vai selar a barreira da biblioteca de novo daqui a pouco, depois de ler alguns livros. O demônio começa a entrar em pânico e afirma que o mago que o selou está morto, e que ele não tem nada contra o povo do reino. Lloyd não compra pela história dele, mas o demônio tenta uma última vez e promete ensiná-lo uma magia antiga que não está em nenhum dos livros. Isso aguça o interesse dele, que logo pergunta se ele realmente vai ensiná-lo. Grimm promete ensinar e afirma que tem muito poder mágico, o que lembra Lloyd do desrespeito que teve que enfrentar na vida anterior. Ele tira a capa, pois todo mundo sabe que coxas grossas salvam vidas, e usa sua magia para desfazer a barreira que o selou. Grimm emerge de dentro, parecendo uma mistura estranha de animais, enquanto Lloyd diz: "Oh, ensina magia, por favor." O demônio olha pra ele e, sem pensar duas vezes, o ataca com uma magia tão forte e sombria que a biblioteca inteira é destruída e vira pó. Ele estava pronto para destruir o reino quando a poeira é soprada, e ele percebe uma enorme barreira mágica no lugar que protegeu Lloyd da destruição. E ele honestamente diz ao monstro que nunca tinha visto essa magia antes. Grimm fica bravo e começa a lançar rajadas de magia sombria nele em rápida sucessão, mas, para sua consternação, a barreira nem sequer arranha, enquanto Lloyd tenta entender como controlar essa magia sombria. Ele fica todo empolgado com esse pensamento e pega um pouco da magia sombria com os dedos, que os desfaz como repolho, enquanto esse maluco masoquista lambe o próprio sangue e pede a Grimm para tentar sua melhor magia nele. Grimm fica puto e divide a cabeça em duas, começando a entoar dois encantamentos diferentes antes de combinar os dois feitiços e atirar uma rajada de magia extremamente forte no garoto. Para sua surpresa absoluta, a magia dele causa 0 dano à barreira de novo, o que o assusta, e ele tenta fugir imediatamente do maluco do Owu, só para bater numa barreira estendida à sua frente. Lloyd diz que queria ser cuidadoso, então colocou outra barreira do lado de fora para impedir Grimm de fugir e destruir o reino. Grimm de novo começa a preparar um feitiço destrutivo, mas Lloyd diz para ele parar e mostrar sua melhor magia defensiva. Depois de dizer isso, Lloyd entoa um feitiço e atira uma bola mágica tão forte que basicamente transforma a barreira inteira num poço de lava, assando Grimm enquanto Lloyd o observa de cima. Logo depois, Lloyd usa sua magia para renovar completamente a biblioteca, deixando-a na condição em que estava antes de Grimm destruir tudo, o que choca Grimm demais, e ele começa a chamá-lo de papai. Lloyd percebe que demônios nunca morrem e começa a pensar se poderia fazer de Grimm sua cobaia para testar todos os feitiços novos. Grimm imediatamente se curva e implora por misericórdia, prometendo a Lloyd se tornar seu familiar para sempre, ao que Lloyd concorda. Ele então diz a Lloyd que ele é muito feio, então Grimm imediatamente se transforma num bodezinho fofo, enquanto Lloyd diz para ele vir pro bolso dele. Grimm ri em sua mente enquanto arma um plano para assumir o controle do corpo de Lloyd assim que estiver perto o suficiente, mas no momento em que toca o corpo dele, Grimm percebe que a mana de Lloyd é tão forte que ele não consegue controlar nem os dedos, muito menos o corpo. Ele imediatamente começa a agir como uma cadela subserviente enquanto pensa em diferentes maneiras de derrotar Lloyd e destruir o reino um dia. Algumas semanas se passam sem problemas, quando um dia, enquanto ele lia uns livros na biblioteca, seu irmão mais velho, Albert, o segundo na linha de sucessão ao trono, entra e o cumprimenta antes de perguntar se ele quer praticar com ele. O jovem príncipe obviamente concorda e desce as escadas, onde o príncipe Albert exibe sua magia usando uma bola de fogo potente para acertar os alvos bem no centro, enquanto todas as criadas e seus subordinados aplaudem.
A próxima vez é de Lloyd, que se aproxima da área, mas percebe que precisa esconder seus verdadeiros poderes. Então ele decide intencionalmente apenas raspar todos os alvos um por um com sua bola de fogo, em vez de acertá-los no meio. Todos aplaudem ele também, enquanto um dos políticos carecas tira sarro de Lloyd, dizendo que ele só consegue raspar os alvos, ao contrário do príncipe Albert, que acerta todos nos centros. Albert o olha irritado e diz para todos o seguirem lá para cima, mas diz a Lloyd para brincar e praticar o quanto quiser. Lloyd fica radiante com essa oportunidade, já que agora ele pode usar sua magia ao máximo. Ele então se vira para Grimm e diz que quer tentar sua magia especial, onde usou 2 feitiços diferentes de uma vez. Grimm fica surpreso e diz que só demônios conseguem fazer isso porque podem criar várias cabeças, mas Lloyd é teimoso e afirma que tem uma ideia. Sem qualquer aviso, ele usa sua magia em Grimm, que o suga para dentro da mão, e eles tentam entoar 2 feitiços diferentes ao mesmo tempo. Na primeira vez eles falham, já que Lloyd estava tentando um feitiço complexo demais, mas ele se recusa a desistir, e na próxima vez que começam a entoar, Lloyd entra no ritmo, enquanto Grimm fica assustado ao sentir a quantidade inacreditável de mana brotando de dentro do jovem príncipe. Grimm também percebe que ele não está apenas tentando usar 2 feitiços muito complexos, mas também está tentando combinar magias que pertencem a 2 classes diferentes e são opostas uma à outra. A realidade ao redor deles começa a se quebrar enquanto o poder se condensa em 2 pequenas bolas, que ele então combina e atira para o céu com um estrondo tremendo, que foi visto por todo o reino. Quando a poeira baixa, Lloyd percebe que destruiu o campo de treinamento e, além disso, há um buraco enorme no céu. Ele fica aterrorizado, mas, felizmente, o buraco desaparece com o tempo e tudo parece ficar bem. No dia seguinte, Grimm traz o jornal para mostrar uma foto do buraco no céu na primeira página, mas a atenção de Lloyd se volta para o artigo sobre um grupo de aventureiros que conseguiu muito saque dentro de uma masmorra. Isso o faz decidir que quer ir a uma masmorra, então ele pega uma bolota e usa sua magia para criar uma réplica exata de si mesmo, que espelha tudo o que Lloyd faz. Depois disso, ele leva Grimm de volta para o braço e sai voando para encontrar uma masmorra. Mas acontece que metade da alma de Grimm é magicamente transmitida para o clone de volta no castelo, para que eles possam se comunicar. De volta ao castelo, Grimm se olha no espelho para admirar o trabalho de Lloyd, enquanto o próprio príncipe voa rápido e longe, quando de repente avistam uma garota fugindo de um bando de orcs. Eles descem numa colina para observar, mas, para surpresa deles, a garota usa uma técnica de respiração especial para ganhar energia e atravessar os primeiros orcs, derrotando-os um por um, antes de explodir o último orc com uma rajada de Kai que Lloyd só tinha lido em livros antes. A garota o nota imediatamente e corre montanha acima, pensando que ele é um inimigo, mas nesse tempo, Lloyd usa sua magia de imitação para se fazer parecer mais alto e mais velho. A garota logo se encanta com a aparência dele e se apresenta como tal, uma guerreira rank B de outro continente. Ele pergunta se ela sabe a localização de alguma masmorra e, para impressioná-lo, ela concorda em formar um grupo com ele. Eles entram na masmorra, onde ela destrói qualquer monstro que aparece na frente dela, enquanto Lloyd coleta pedras brilhantes. Algum tempo depois, enquanto almoçavam, Lloyd pergunta se ela estava usando Kai para conseguir energia, e ela responde que sim, afirmando que pouca gente sabe disso. Enquanto ela explicava o que era, ela fica chocada ao ver que Lloyd já começa a tentar copiar a técnica dela só de olhar e consegue sentir um novo tipo de energia dentro dele, o que o deixa muito feliz. Mais tarde ela o leva mais fundo na masmorra, onde um lobo monstro pula neles, mas ela imediatamente usa sua rajada de Kai para matá-lo. Lloyd fica muito impressionado com isso, e eles seguem juntos para o centro da sala para finalmente ver o que tem dentro do baú. Tal diz que não acha que haveria algo extraordinário numa masmorra de baixo nível como essa, mas percebe que Lloyd está constantemente tentando usar a respiração Kai, o que a deixa incrivelmente feliz. E ela começa a pensar em se casar com ele. Ela avança feliz para abrir o baú, mas no momento em que tenta levantar a tampa, uma lâmina preta emerge do chão e a teria cortado ao meio se não fosse por Lloyd, que a empurrou, enquanto a lâmina cortava até as rochas atrás deles. Completamente chocados, eles recuam um pouco ao ver um enorme esqueleto se erguendo de debaixo do baú do tesouro, pronto para matar qualquer um na área. Lloyd pergunta a Tal, que diabos de monstro é esse? E o coração de Tal afunda ao perceber que é um Leek. Ela imediatamente se vira para Lloyd pedindo desculpas, enquanto usa uma técnica Kai para arremessá-lo para longe, em direção à saída da câmara. O Leek imediatamente usa suas lâminas mágicas e começa a atacar Tal, enquanto ela simplesmente desvia e pula antes de chutar uma das lâminas, o que a faz perceber o quão poderoso esse Leek é. Ela não entende por que um monstro tão forte que até aventureiros rank A teriam dificuldade, estaria perambulando numa masmorra de nível tão baixo. Ela decide manter o Leek distraído para que pelo menos Lloyd possa escapar da masmorra em segurança.
Enquanto isso, Lloyd ainda está no ar, sendo arremessado para longe, enquanto se pergunta por que tal fez isso e usa sua habilidade de barreira para desacelerar, esmagando sem querer outros dois monstros menores. Ele olha para a mão e tenta falar com Grimm, só para perceber que algo deu errado, já que Grimm parece exausto e diz a Lloyd para voltar para casa o mais rápido possível. De volta à sala do chefe, Tal de alguma forma consegue destruir e bloquear todos os ataques do Lick, mas ficou gravemente ferida no processo. Ela percebe que se isso continuar, não tem como ela sobreviver. Ela tenta recuar lentamente, pensando que Lloyd já deve ter escapado, quando, para sua surpresa absoluta, o Lick fala e diz a Tal que a magia Kai parece ser uma das formas mais baixas de magia e afirma que ele derrotou e comeu um usuário de magia Kai uma vez, e ele tinha um gosto horrível. Segundo ele, se ele come alguém, ele ganha o conhecimento e as habilidades dessa pessoa, mas diz a Tal que ela é tão fraca que ele nem quer comê-la, mas pergunta sobre Lloyd, afirmando que havia algo diferente nele, já que seu tempo de reação foi insanamente bom, pois ele viu através do ataque surpresa. Ela diz que o homem se chamava Lloyd, e mesmo que todos neste continente racista desprezem as técnicas Kai, ele as achou fascinantes e queria aprendê-las. Depois disso, ela respira fundo e começa a atacar o monstro enquanto ele se esconde atrás de sua barreira, zombando dela, afirmando que seus ataques fracos nunca conseguirão quebrar seu escudo. Ela continua a atacar, desferindo uma saraivada de golpes enquanto pensa em como tem se esforçado e treinado todo o santo dia, desde os 5 anos para chegar à posição em que está. Ela se esforça uma última vez e rompe a barreira, só para descobrir que o Lick desapareceu. Ela cai no chão de exaustão enquanto o Lick fala por trás, afirmando que a força dela é ainda mais fraca do que a magia presente em seu único dedo, tornando-a uma inimiga muito chata de se lutar. Ele afirma que ela desperdiçou o tempo dele e atira um fragmento mágico enorme nela, bem quando ele pensou que tinha acabado. O fragmento dele se estilhaça em 100 pedaços, pois Lloyd chegou no último momento e salvou a vida de Tal com sua barreira. Ele diz a ela que ela se saiu muito bem, afirmando que ele vai assumir daqui e acabar com esse monstro. Tal fica confuso e olha para Lloyd só para ver um olhar enlouquecido no rosto dele. Enquanto ele anseia por uma luta, o Lick começa a entoar um feitiço, mas antes que pudesse atacar, Lloyd usa uma técnica Kai para correr rapidamente por trás do Lick. O Lick fica chocado com a velocidade dele, enquanto Lloyd respira fundo e se pendura de cabeça para baixo nas rochas, protegendo-se com suas barreiras, enquanto o Lick tenta desferir ataque após ataque só para falhar todas as vezes. Lloyd ignora os ataques do Lick e pensa no que Tal o ensinou sobre o Kai até agora, enquanto respira fundo e começa a correr pela caverna, enquanto o Lick continua a atacá-lo para tentar quebrar sua barreira. Lloyd percebe que sua barreira está bloqueando o ar, então ele decide quebrá-la, a própria barreira que ele criou. Isso surpreende o Lick, que logo atira várias rajadas mágicas, querendo acabar com a luta rápido. Mas Lloyd se agarra numa rocha e salta, desviando dos ataques um por um, enquanto faz parkour pela caverna inteira. Ele finalmente pega o jeito e funde seu Kai com a mana para criar um ataque mágico incrivelmente poderoso. Desvia de mais alguns ataques antes de lançar o ataque mágico ao redor, destruindo tudo do Lick, surpreendendo Tal e o monstro. Lloyd ainda não terminou, e cria mais lâminas mágicas afiadas, atirando-as no Lick, que tenta bloquear os ataques, mas é forçado a gastar magia demais só para contra-atacar os golpes super poderosos de Lloyd. O Lick fica pasmo e não consegue acreditar no que vê, pois Lloyd ataca rápido demais, e ao fundir sua magia com técnicas Kai, ele superou os poderes do próprio Lick. O monstro é cortado no rosto, o que dá confiança a Lloyd, que afina e aguça suas lâminas, forçando o Lick a se proteger na barreira mágica. Mas, para surpresa de todos, as lâminas mágicas superpoderosas de Lloyd cortam a barreira e o Lick, destruindo-o de uma vez por todas. Depois, eles vasculham o baú do tesouro só para achar uma faca velha lá dentro, da qual Tal não se importa nem um pouco. Lloyd pergunta se pode pegá-la, ela concorda, mas logo a masmorra inteira começa a tremer. Para choque dele, ela diz que isso é normal. Toda vez que um tesouro de masmorra é saqueado, a caverna desaba e a masmorra some para sempre. Eles conseguem escapar em segurança, enquanto Lloyd observa a entrada da masmorra se fechando, o que o fascina. Lloyd de repente lembra que Grimm precisa dele e diz a Tal que precisa ir, agradecendo por tê-lo guiado pela masmorra. Tal grita para ele de trás, dizendo que o feitiço final que ele usou é conhecido como Lâmina Kai, e nem ela nunca conseguiu usar, mas promete que vai ficar mais forte e aprender todas as técnicas Kai. Lloyd diz que vai aprender mais técnicas com ela em breve e some no céu na hora. Ele voa pela paisagem o mais rápido possível e entra no quarto secretamente só para encontrar Grimm no chão, todo machucado. Acontece que Silpho queria treiná-lo, mas percebeu que ele estava bem mais fraco que antes, então decidiu treiná-lo o dia todo, o que esgotou completamente a energia de Grimm, mesmo ele sendo um demônio. Mais tarde, ele mostra a Grimm a faca que achou nas masmorras, dizendo que ela parece estar encantada. Ele pega água na hora e usa uma magia especial para raspar lentamente todos os encantamentos mágicos da faca. Grimm diz que encantamentos mágicos são bem raros e difíceis de fazer, mas Lloyd decide aprender a encantar armas, e purifica a água com o encantamento, percebendo que precisa de óleo, prata e algumas armas para praticar. Ele pede prata ao pai, que fica super feliz em dar, mas Silpho diz a Lloyd que só dará o óleo se ele conseguir acertá-la.
Eles começam a treinar e Lloyd se esforça para igualar as habilidades de Silpha, usando até sua técnica de aceleração para surgir atrás dela antes de tentar um ataque. Silpha desvia. Lloyd usa um feitiço de terra na hora para criar barreiras, mas ela desvia também, e esmaga as pedras, derrotando e pegando Lloyd em seus braços. Mesmo perdendo, ela ainda lhe dá o óleo, feliz por ele não ter se saído tão mal quanto no outro dia. Grimm e Lloyd vão para a masmorra secreta, derretem todas as moedas de prata e usam o óleo para imbuir magia nelas, criando uma solução que os ajudará no encantamento. A última coisa que precisam são armas. Então ele vai até o irmão mais velho, Albert, e conta que quer praticar encantamento e precisa de armas. Albert logo manda o guarda dar armas a ele, e os guardas colocam todas as que tinham. Enquanto todos choram, achando que suas armas estão perdidas, pois encantar é super difícil e uma criança de 10 anos nunca conseguiria. Lloyd e Grimm levam as armas para a masmorra, onde começam a aplicar encantamentos, mas o aço não é forte o suficiente e quebra em centenas de pedaços. Lloyd não aceita a derrota e continua tentando, quebrando várias armas, ajudado por Grimm e seu clone que lhe traz chá. Finalmente, ele volta para Albert, relatando que das 120 espadas que pegou, conseguiu encantar 50 com sucesso enquanto o resto quebrou. Albert fica super surpreso, pois até os encantadores rank A só tem 10% de sucesso, enquanto Lloyd pensa que tecnicamente encantou 80 lâminas, mas tentou adicionar mais feitiços e elas quebraram, sobrando só 50 espadas que não podem mais ser encantadas. Os cavaleiros acham que ele está mentindo sobre os encantamentos e guarda a espada na bainha, mas ela se parte ao meio num instante. Albert fica impressionado e pergunta a Lloyd se ele quer ir numa expedição de caça a monstros com ele, e Lloyd aceita feliz. Se gostou do vídeo, se inscreva para a próxima parte. Na manhã seguinte, Albert e seu grupo partem do castelo numa carruagem. Enquanto Lloyd dorme tranquilamente lá dentro, eles viajam por belas fazendas e o doce cheiro de trigo finalmente o acorda, enquanto ele verifica Grimm, que também estava de boa. Um pouco depois, Albert finalmente aponta para a entrada da floresta, o que deixa Lloyd super animado, e ele pergunta a Silva se podem achar monstros por perto. Ela responde calmamente que a maioria dos monstros está perto do lago, não na floresta. Antes de perguntar se ele está gostando do passeio, Lloyd parece bem feliz, pois não tem muita chance de passear fora do castelo. E ele também está animado para ver como suas espadas encantadas vão se sair. De repente, Silva desembanha a espada, assustando Albert, que achou ter dito algo errado, mas Silva afirma que há monstros por perto. E como num passe de mágica, vários monstros kobolds surgem da mata e cercam a carruagem de Lloyd. Silpha salta na hora, enquanto os cavaleiros formam uma parede protetora em volta da princesa. Lloyd finge surpresa com o ataque, mas Grimm afirma que sabia da presença desses monstros desde que entraram na floresta. Acontece que Lloyd tem tentado usar a detecção espectral, uma técnica Kai que ele aprendeu há pouco tempo e que o deixa saber a localização de qualquer inimigo que possa querer atacar. Grimm fica muito impressionado, pois é uma técnica que deveria ser bem difícil, mas Lloyd já conseguiu usá-la continuamente nas últimas 24 horas. Os kobolds e os cavaleiros se chocam, mas, para surpresa deles, a espada corta a armadura do monstro como manteiga. Isso assusta os cavaleiros também, que nunca usaram uma espada tão afiada, e mesmo depois de derrubar a maioria dos monstros, eles ficam meio tensos, com medo de se cortarem. Albert começa a elogiar Lloyd por encantar as espadas tão perfeitamente que nem os encantadores rank A se comparam a ele, enquanto Silpha também o elogia, de pé no topo de uma montanha de cadáveres de monstros. Embora Lloyd nunca tenha encantado a espada dela, de repente, um kobold desgarrado surge dos arbustos e tenta atacar Lloyd. Mas, felizmente, tal aparece do nada e chuta o monstro para longe. Ela começa a procurar por Lloyd, pois sentiu que alguém estava usando magia Kai. Mas como Lloyd está na forma de criança, ela não consegue sacar. De repente, o kobold se recupera e tenta atacá-la de novo. Mas Silpha o esfaqueia na hora, antes de dizer a Tal para se afastar e não tocar em Lloyd com tanta intimidade. Elas estavam prestes a começar uma briga de gatas, mas Albert salva o dia, dizendo a Tal que ela poderia acompanhá-los até o lago, se quisesse. Eles chegam à beira do lago enquanto a lua sobe no céu, e Albert agradece a Tal por salvar a vida de Lloyd. Mas ela ainda parece confusa, tentando encontrar os rastros da magia Kai que sentiu. Lloyd fica aliviado que seu segredo não foi revelado e volta para sua barraca, só para ser estrangulado por uma Silpha super protetora. Tal acaba testemunhando tudo e chama a Silpha de esquisita, o que a deixa furiosa. Elas começam a discutir entre si, enquanto os cavaleiros acham que estão no paraíso, cercando as garotas para observá-las. Lloyd escapa e se afasta, pensando como isso é ainda mais sufocante do que quando estava no castelo. Albert começa a conversar com Lloyd e diz para ele ter cuidado com as garotas, pois relacionamentos podem ser bem assustadores. Enquanto isso, as garotas percebem os meninos sendo meninos e dão uma surra em todos eles, o que eles provavelmente gostaram. Silpha finalmente veste a saia, enquanto Tal diz que está ali para consertar a capela no topo da colina, e Silpha manda ela se apressar e ir embora. Mas Albert a impede e afirma que ela não deveria subir lá à noite, pois pode ser muito perigoso.
Ele diz a ela que deveriam ficar juntos e partir ao amanhecer, quando de repente Lloyd sente algo. Imediatamente há uma explosão enorme, e um monstro gigante aparece do nada, deixando Lloyd super feliz, pois é o primeiro monstro que ele vê numa floresta. Todos se preparam para lutar, enquanto Lloyd simplesmente senta numa caixa com Silpha à sua frente para protegê-lo. O monstro, que se revela um lobisomem, ataca os cavaleiros com uma velocidade surpreendente, o que impressiona Lloyd, mas ele nota que Grimm parece estar viajando nos pensamentos. O lobisomem persegue um dos cavaleiros, que é salvo por Tal, que usa seu ataque Kai especial para derrubá-lo. Mas isso não é o bastante, pois o lobisomem se levanta e ataca de novo, enquanto Dal se esquiva. Albert finalmente se aproxima, desembainha a espada e começa a entoar um feitiço. A espada flutua atrás dele, sugando todo o poder mágico e lançando uma bola de fogo no monstro. O feitiço transforma a fera em churrasco e todos assistem boquiabertos à força do herdeiro do trono. Os cavaleiros celebram gritando o nome de Albert, afirmando que sua magia é a mais poderosa. Albert diz que seus feitiços não são tão potentes, mas os encantamentos de Lloyd os impulsionaram. Enquanto Cavaleiros e Albert acham que a luta acabou, Grimm liga para Lloyd e lembra que a capela no topo da colina aprisionou um demônio bem poderoso há muito tempo. Antes que pudesse perguntar, o monstro, que parecia morto, levanta-se de novo, chocando a todos. E literalmente, diante de seus olhos, uma horda gigantesca de monstros surge ao redor deles. De repente, uma mão sai da boca do lobisomem e um demônio emerge, apresentando-se como Paz e prometendo matar cada pessoa presente ali. Os monstros atacam Albert e seu grupo, que tentam resistir, mas, para a surpresa deles, seus ataques são bem inúteis. As feras se regeneram imediatamente. Al chuta um monstro e diz a Albert que a coisa está saindo do controle, pois não podem derrotar tantos monstros sozinhos. Os cavaleiros tentam se juntar, mas é em vão, eles simplesmente se regeneram após cada ataque. Silpha manda Lloyd se esconder atrás dos barris, e ele obedece, perguntando a Grimm se conhece o monstro. Grimm responde que, embora não conheça Paz pessoalmente, tem quase certeza de que ele foi o demônio aprisionado na capela da colina. Ele explica ainda que Paz parece usar sua mana para controlar as outras feras como marionetes e para curar qualquer dano infligido a elas. Lloyd ouve maravilhado, largando Grimm no chão e perguntando se ele poderia ensiná-lo a fazer aquilo. Grimm fica chocado ao ver que ele quer aprender magia no meio daquela luta gigantesca. Tal tenta resistir e lutar, enquanto Silpha a chama de fraca por não conseguir derrotar monstros tão frágeis. Paz parece se divertir horrores, percebendo que está vencendo, já que essas pessoas não sabem lidar com tantos monstros de uma vez. Infelizmente, ele comete um grande erro ao zombar de Lloyd, chamando-o de criança inútil que precisa de babá. Isso deixa Silpha furiosa, que pergunta a Lloyd se pode deixá-lo por um... Lloyd não se importa muito, ocupado aprendendo a controlar a mana. De repente, todos sentem uma onda de pavor. Percebendo que Silpha está séria, ela pega sua espada e caminha sem medo até Paz, que zomba dela ainda mais. A Silpha o chama de incel fedido, que nunca sentiu cheiro de mulher. Isso o deixa furioso, e ele tenta atacá-la. Mas, para a surpresa de todos, Silpha não só desvia do ataque, como decepa os 4 membros da fera. Paz fica muito irritado e usa toda a sua mana para recuperar os membros do lobisomem. Nesse tempo, Albert nota que os outros monstros pararam de se regenerar completamente, o que significa que, se Silpha continuar atacando o corpo principal, eles podem derrotar os menores sem que se curem. Enquanto tudo isso acontece, Lloyd está ocupado aprendendo a controlar o fluxo de mana. Grimm diz que primeiro ele deve tentar moldá-la, depois dar cor ao objeto e, por último, tentar adicionar cheiro, mas avisa que isso é coisa de outro nível. Para sua surpresa, quando ele se vira, Lloyd já criou uma flor de mana com cores diferentes e um cheiro incrível. Eles cheiram a flor como viciados debaixo da ponte, enquanto Silpha continua dando um show em Paz e seu lobisomem. Ao derrubá-los no chão mais uma vez, ela pede ao cavaleiro ao lado que lhe dê a espada por um momento, e ele concorda imediatamente. Paz está confuso sobre quem é essa empregada, pois ela não tem brechas na defesa. Ele não entende por que uma espadachim tão forte quer ser babá de uma criança inútil, mas para Silpha, Lloyd é tudo. Enquanto ela admira a espada encantada por ele, Paz decide jogar uns jogos mentais com ela, e começa a rir, afirmando que se interessou pela criança que ela está se esforçando demais para proteger. Ele promete que vai despedaçá-lo pedaço por pedaço, e então examinará cada parte quebrada do garoto antes de queimar os pedaços, pois provavelmente não serão nada de especial mesmo. Ele começa a dar voltas em Silpha, tentando confundi-la e provocá-la, e parece funcionar, pois ela fica furiosa de raiva. Paz aproveita o momento e ataca, pensando que finalmente quebrou suas defesas, já que até os humanos mais fortes são estúpidos e facilmente provocados, tornando-os fáceis de matar. Para sua surpresa, porém, Silpha aparece na frente dele, dentro da boca da fera, e pergunta quem diabos ele pensa que está enfrentando. Paz fica tão chocado que nem sabe o que dizer. Silpha empurra a espada pela boca da fera, partindo-a ao meio antes de saltar no ar. Contra a lua, ela mergulha mais uma vez e decapita o lobisomem, revelando o demônio dentro, que perde completamente a compostura e tenta atacar.
Mas Silpha está um passo à frente. Ela salta da cabeça da fera e apunhala o demônio no olho e na boca antes de fatiar o corpo do lobisomem em pedacinhos, jogando Paz para fora completamente nu. Ela desfere outro golpe certeiro que corta Paz por todo o corpo, arremessando-o ao chão, chocando a todos ao redor, que tremem de medo, pois nunca viram Silpha tão furiosa. Lloyd se surpreende com a verdadeira força de Silpha e percebe que nem ele a derrotaria se ela fosse com tudo. Silpha, porém, tem apenas um alvo movendo-se lentamente em direção à Paz, dizendo para ele se preparar para sentir o toque gelado da espada encantada pelo garoto que ele ameaçou matar. Silpha diz ao demônio para simplesmente se render, pois de jeito nenhum ela vai deixá-lo viver. Mas para sua surpresa, Paz apenas sorri e começa a expelir um gás rosa estranho pela boca. Isso parece aumentar a regeneração dos monstros, que tentam atacar Silpha por trás novamente. Mas Albert e Tal atingem os monstros com uma explosão de energia cada, salvando Silpha de uma emboscada. Albert comanda as tropas a formar uma linha defensiva ao redor de Silpha para que nenhum monstro passe, permitindo que ela lide com Paz. Mas, de repente, a fumaça negra os atinge, e eles começam a perder a consciência, sentindo uma pressão terrível e caindo no chão. Tal percebe que a coisa não está boa, enquanto até alguém tão forte quanto Silpha não consegue lidar com o gás demoníaco e cai de joelhos. Paz se levanta e estica as asas, falando que faz mais de um século que ele rompeu o santuário que o selava, e que desde então estava coletando monstros que Silpha fatiou como se não fossem nada. Isso irrita, e ele a atinge direto no rosto, arremessando-a no mar. Albert tenta chamá-la e ajudar, mas seu corpo não consegue gerar nenhuma energia. O demônio voa e afirma que quem inala o gás demoníaco perde toda a força e simplesmente desmaia, o que lhe dá tempo de sobra para matá-los como quiser. Silpha, porém, não é de ser vencida tão fácil e diz que o gás dele é um fedor só, o que o irrita, e ele tenta acabar com ela com um chute. Felizmente, Tal chega bem a tempo e bloqueia o chute, salvando a vida de Silpha, enquanto o demônio parece confuso sobre como Tal ainda não está inconsciente. Tal pergunta a Silpha se ela consegue se levantar, mas Silpha diz para ela cuidar da própria vida, pois pode lidar com isso sozinha. Tal grita com ela por mentir, já que ela mal consegue mover o corpo, mas Silpha a interrompe e diz para ela correr até Lloyd e garantir que ele esteja seguro antes de cair na água inconsciente. Paz elogia a força de Silpha, afirmando que ela deve ser uma das lutadoras mais fortes vivas, pois conseguiu suportar tanta fumaça mágica escura dele e ainda o desafiou por tanto tempo. De repente, ele aparece atrás dela, e com um rosto assustador, pergunta por que diabos ela ainda não foi afetada pela fumaça. Ela tenta chutá-lo, mas ele desvia e imediatamente usa seus tentáculos para agarrar a perna dela antes de dar-lhe um choque elétrico. Ele a segura de cabeça para baixo, percebendo que ela está usando uma técnica de respiração estranha que a ajuda a suportar sua fumaça. Ele pergunta por que diabos ela não fugiu quando teve chance. Tal acredita no privilégio da beleza, e imediatamente o acerta com uma cotovelada no rosto, tipo Alex Pereira, afirmando que nunca seria escrava de alguém tão feio quanto ele. Ela salta e usa um de seus feitiços mais poderosos, que cria um impulso tão forte que ele é arremessado na água. Ela percebe que pode ter sido um erro, pois precisa recuperar o fôlego antes que ele contra-ataque, mas infelizmente um dos monstros cão a ataca por trás e tenta engoli-la. Ela consegue manter as mandíbulas abertas, percebendo que os monstros já se regeneraram. O demônio acorda e diz que todo o grupo dela não passava de lixo, e que ela é a única pessoa de interesse, junto com a espadachim, então ele levará as duas. Imediatamente, ele libera sua fumaça mágica em sua totalidade, dizendo para ela ceder e se tornar sua serva. Mas, para sua surpresa, a garota consegue manter a consciência e diz que sente seu príncipe encantado por perto, o que lhe dá coragem e força. Paz manda o cão engoli-la e o monstro a engole viva. Ele olha ao redor, vendo que a batalha foi vencida e agora é hora de se vingar. Ele tira o corpo inconsciente de Silpha da água, afirmando que ela matou muitos de seus lacaios e terá que pagar por isso, tornando-se sua própria serva. Ele afirma que a encherá com sua fumaça mágica e a fará servir como sua assistente até o dia de sua morte. Enquanto isso, Lloyd ainda está brincando ao fundo e pergunta como ele conseguiu controlar os monstros. Paz se gaba de ter matado os pais desses monstros quando ainda eram filhotes, e então usou sua fumaça mágica para assumir o controle de seus corpos e fazê-los segui-lo. De repente, ele se lembra que não deveria haver ninguém consciente para falar, o que o assusta, e ele se vira para ver Lloyd brincando com um dos cães-lobos. Ele pergunta a Lloyd como ele se move pela fumaça tão facilmente e sem nenhum dano. De repente, Paz também nota que Grimm é um demônio e pergunta se ele está protegendo o garotinho, começando a zombar dele por ter caído tão baixo como o demônio, a ponto de virar babá. Isso deixa Grimm furioso, mas ele sabe que Paz não vai ver a luz do dia mesmo. Então ele engole a raiva e diz que ia lhe dar um conselho como colega demônio, mas agora tudo o que ele quer é vê-lo morrer de dor. Paz ri disso e manda seus cães demoníacos despedaçar o garoto. Lloyd parece bem feliz com isso, pois lhe dará a oportunidade de experimentar sua magia de transmutação de mana recém-aprendida.
Grimm diz que ele terá que gastar bastante mana para isso, mas não importa para Lloyd, que começa a ajustar sua saída de mana e a usa para criar um leito de flores quentes e suaves. Isso liberta os monstros do controle do demônio e os faz lembrar do calor que sentiam com suas famílias, e como Paz matou seus pais. Paz fica completamente perplexo ao ver Lloyd cercado por seus cães monstro, fazendo carinho em todos eles. Lloyd então se aproxima de um dos cães e pede para ele cuspir o que comeu. O cão imediatamente cospe uma tal inconsciente de sua boca e a deita no chão. Paz tenta recuperar o controle e expele uma carga de fumaça mágica, mas Grimm diz que não será mais suficiente, pois esses monstros estão crescidos e loucos de raiva. Todos os cães-lobos atacam Paz com velocidade incrível e começam a despedaçá-lo com suas técnicas de caça em grupo. Lloyd fica bem intrigado com a estratégia, enquanto eles avançam para mastigar o demônio, mas Paz imediatamente recupera o controle e bate as cabeças dos cães uns contra os outros antes de jogá-los na água. Ele fica tão furioso com eles por não seguirem suas ordens que desce e começa a chutar um deles no corpo, gritando por não obedecer, prometendo matar o resto da família assim que terminar com o garoto. Enquanto Lloyd observa Paz ficar louco de raiva e seu corpo começar a vazar mana por todo lado. Lloyd se pergunta por que os demônios não morrem, o que força os magos a selá-los com um truque ou outro. Paz, por outro lado, começa a estender sua mana avassaladora, matando completamente todas as flores criadas por Lloyd, que chega à conclusão de que talvez o mago não tivesse magia forte o suficiente para matar um demônio. De repente, toda a área escurece enquanto Lloyd usa sua expansão de domínio, fazendo Paz ficar parado como um idiota, paralisado de medo. Grimm finalmente diz a Paz porque sua fumaça mágica nunca teve efeito em Lloyd, e afirma que a mana de Lloyd é tão incrivelmente alta que não havia como a minúscula reserva de mana de Paz pudesse dominá-lo. Enquanto isso, Lloyd fica animado para experimentar todos os novos feitiços que queria usar. Paz percebe que a mana do garoto é muita coisa e começa a suar frio. Quando Lloyd tenta prendê-lo em um escudo, mas ele mal consegue escapar, isso confunde Paz a princípio. Mas ele percebe que para Lloyd isso nem é uma luta, ele está simplesmente se divertindo e quer prendê-lo numa jaula como um animal de laboratório para experimentar sua magia forte nele. Ele começa a escapar da área o mais rápido possível, enquanto Lloyd continua criando barreiras, jogando o demônio para todo lado. Ele então se vira para Grimm e pede para ajudá-lo a prender o demônio, e Grimm obedece. Depois disso, eles conseguem colocar o dobro de barreiras na metade do tempo, e até Paz percebe que é demais, enquanto tenta fugir, mas acaba sendo pego. O demônio tenta fugir, mas a barreira é muito forte e o mantém preso, o que o faz implorar pela vida, prometendo dar a Lloyd uma posição muito alta em sua corte assim que se tornar o rei deste mundo. Mas Lloyd não se importa com nada disso, e junto com Grimm, começa a compilar um monte de feitiços. Ele combina feitiços de todos os elementos, multiplicando-os por 100 e os implanta com o triplo da intensidade, explodindo o demônio dentro da barreira por 30 minutos seguidos, só para ver o quanto ele aguenta. Depois de observar por um tempo, ele finalmente liberta o demônio da barreira, que parece completamente murcho e meio morto, parado no ar, imóvel. O demônio começa a virar cinzas enquanto Lloyd percebe que todos estão acordando, então ele foge imediatamente para evitar qualquer suspeita. Ele encontra Albert, e quando Albert pergunta o que aconteceu com o demônio, Lloyd mente que um mago incrível chamado Robert o matou e fugiu. Dias depois, Albert e seu grupo retornam ao reino com um grande alarde sendo apresentados ao rei, que os elogia por conseguirem se virar contra um demônio tão incrivelmente poderoso. Albert afirma que havia mais duas pessoas, Tal e o misterioso mago Robert. Tal quis encontrar Robert, então entrou na floresta e não voltou. O rei parece feliz e diz a Albert que ele está indo bem como segundo príncipe, e tem grande chance de se tornar o próximo rei. Mas Albert afirma que Lloyd foi o mais útil, pois sem suas armas encantadas, eles nunca teriam feito nada. Para a surpresa de todos, ele então pede ao rei para incluir Lloyd na corrida para se tornar o novo rei, e o rei aceita. Eles correm até ele e o abraçam até ele ficar todo amassado. Mais tarde, Lloyd, Silpha e Shiro voltam para casa, e Silpha quer que ele treine com ela imediatamente. Lloyd não quer, e então de repente, Albert vem em seu socorro. Ele afirma que precisa conversar com seu irmão mais novo sobre algo, mas Silpha não quer que ele o faça. Ela não pode desobedecer Albert no final, e ele diz a Lloyd que quer que ele conheça alguém. Esse alguém é o quarto príncipe Diane, e Lloyd fica um pouco surpreso ao vê-lo. Eles visitam a oficina de ferreiro de Diane, situada no meio de um pequeno lago, onde ele quer falar com Lloyd sobre os encantamentos de espada que ele fez antes. Diane bate na mesa com o martelo, dizendo que não acredita de verdade que um garoto como ele pudesse fazer aquilo, por isso quer vê-lo. Lloyd está nervoso, e Albert diz que desde os 10 anos, Diane aprende a arte da forja e se interessa por encantamentos. Ele fica sem jeito ao ouvir isso e manda Lloyd começar a trabalhar imediatamente. Lloyd pega a espada que lhe foi dada e começa a inscrever os encantamentos nela sob o olhar atento de Diane. Ele termina os encantamentos logo, e Diane fica completamente pasmo com o que vê. Lloyd não só foi muito mais rápido e preciso que os mestres encantadores que ele conheceu, como colocou mais feitiços na espada do que humanamente possível.
Diane fica impressionado com a habilidade do irmão e aceita Lloyd como um verdadeiro gênio. Ele o levanta dizendo que, com sua ajuda, pode realizar seu sonho de criar a espada mágica definitiva. Lloyd fica curioso, e Diane explica que uma espada mágica é formada quando o aço quente é encantado durante o processo de forja. Isso torna a espada ainda mais poderosa, e um ferreiro e encantador habilidosos devem trabalhar juntos para criar algo assim. Diane diz que não tem talento para magia e entende como se sentem as pessoas que não têm magia. É por isso que ele quer criar espadas mágicas para que todos possam usar feitiços apenas balançando suas espadas. Lloyd não se importa com o sonho do irmão, mas está interessado no processo de produção e concorda de bom grado em ajudá-lo. Eles começam a trabalhar logo, e Lloyd veste o uniforme de aprendiz fanboy. Diane diz que criarão uma espada com magia de bola de fogo armazenada, e Lloyd sugere colocar uma magia de fogo de alto nível ali. Diane diz que não vai funcionar porque o feitiço de alto nível tem 14 partes, e uma espada mágica só pode conter 5 no máximo. Isso não é problema para Lloyd, e ele comprime o feitiço de alto nível em apenas 2 partes. Ele cria o encantamento e o coloca na placa de aço em brasa, que se estilhaça sob o peso do feitiço complexo. Lloyd decide simplificar o feitiço e cria mais encantamentos. Diane de repente nota Silpha e Shiro olhando para eles de fora e os convida para ajudar. Os novos encantamentos que Lloyd cria são um pouco mais estáveis, mas enquanto Diane tenta dobrar e moldar a espada, a massa de aço derretido quebra novamente. Lloyd se sente culpado por desperdiçar o tempo e esforço de todos, e se pergunta por que o feitiço não funciona, mesmo simplificando tanto. Grimm salta da pele de Shiro e nota Lloyd tenso, e então avista o líquido de encantamento que ele está usando. Diane diz a Lloyd para ter ânimo, que eles vão conseguir. Quando Grimm revela que a tinta de encantamento é de péssima qualidade, até Diane admite que comprou porque era barata, e Lloyd não fica nada satisfeito com isso. Ele usa o feitiço de purificação na essência para ver seus componentes e descobre que a quantidade de núcleo de monstro é muito pouca, insuficiente para criar uma espada mágica. Diane também não tem nenhum núcleo de monstro sobrando, e Lloyd pensa que nesse caso, ele precisa limpar uma masmorra para conseguir. Silpho pensava o mesmo e sugere que eles deveriam ir caçar masmorras. Lloyd fica constrangido e tenta esconder seu passado, dizendo que um príncipe como ele não pode ir a uma masmorra. No entanto, Silpho revela que já pediu permissão ao rei, que acredita que deixar Lloyd explorar o mundo ajudará a desenvolver seu caráter. No dia seguinte, eles vão para a Guilda dos Aventureiros, e Lloyd fica impressionado ao vê-la. A recepcionista Caterina os recebe e lhes dá uma papelada para preencher caso queiram se registrar como aventureiros. Alguns dias depois, Lloyd ensinou com sucesso a Shiro alguns truques, como dar a pata e ficar em pé nas patas traseiras. Silpha aplaude, mas Lloyd não está satisfeito, pois Shiro ainda tem dificuldade em seguir comandos complexos, como mudar o tom do latido, girar 3 vezes e depois deitar de costas. Ele diz que tentou colocar comandos em sua mana e enviá-los para a bola de pelos gigante, mas ela não entende o que esses comandos significam para começo de conversa, então fica confusa. Silpho sugere que ele converse com alguém especialista em domar monstros, e ambos percebem quem devem procurar para isso. A pessoa que pode ajudá-los com Shiro é a princesa Elisa, que vive em sua torre-jardim, cheia de todo tipo de criaturas vivendo em harmonia. Grimm fica chocado ao ver a torre-jardim e pergunta a Lloyd quem é essa tal de Eliza que consegue controlar todas essas criaturas de uma vez. Lloyd responde que Eliza é a 6ª princesa e sua irmã mais velha, que ama todos os tipos de animais. De repente, Eliza aparece e pula em Lloyd, se esfregando nele enquanto o abraça. Lloyd pede para ela ir com calma, mas ela de repente o beija e o deixa sem ar. Silpha entra em pânico ao ver isso e se prepara para revivê-lo com um beijo. Nesse momento, a criada de Elisa vem repreendê-la, e ela responde que não conseguiu se conter porque o irmão é muito fofo. Quando todos se acalmam, Lloyd diz a ela que veio pedir sua ajuda com o lobo-urso que adotou recentemente. Elisa abraça Shiro e Silpha diz a ele que eles deveriam voltar agora, porque não parece que Elisa possa ajudá-los. No entanto, Lloyd quer dar uma chance a ela. Ele pede a Elisa para mostrar um de seus monstros, e ela responde que já invocou um. De repente, um monstro alto e deslumbrante aparece ali, carregando uma tiara. Ela o apresenta como Leru, um Fenrir menor, uma espécie avançada relacionada a lobos-ursos. Lloyd fica impressionado porque não conseguiu sentir o monstro se aproximando, e o mais chocante é que ele roubou a tiara de Silpha sem que ela percebesse. Além disso, nenhum deles viu Elisa dando qualquer comando, e agora Lloyd está intrigado. Ele imediatamente pede a Eliza para ensiná-lo como ela consegue se comunicar com seu monstro sem dar nenhum sinal. Elisa diz que a coisa mais importante para se comunicar com qualquer animal é o amor, e essa resposta deixa todos um pouco perplexos. Elisa diz que se alguém tem amor, pode entender qualquer monstro. E então, de repente, todos os seus bichos de estimação a cercam. A criada Ares pede desculpas a Lloyd, dizendo que Elisa é um gênio com um talento divino quando se trata de animais, e ninguém consegue aprender nada com ela. A princesa não fica feliz em ouvir isso, e afirma que qualquer um pode fazer o que ela faz com amor suficiente no coração. Ela diz que eles só precisam sentir e liberar seus sentimentos. Esse foi um comando para seus bichos de estimação incomodarem Silpha e Eris,
e as criaturas rasgam suas roupas. Silpha fica constrangida e pede a Lloyd para voltarem, porque comandar criaturas com amor é algo completamente abstrato e absurdo. No entanto, Lloyd já começou a dominar a arte de amar criaturas, e algumas delas estão se agarrando a ele. Silpha fica chocada, mas então percebe que se Lloyd começou a mostrar interesse no amor, talvez haja esperança para ela se aproximar dele. Ela o imagina pulando em seus braços e pedindo para ensiná-lo mais sobre o amor, enquanto Lloyd percebe o erro que estava cometendo. Ele estava dando ordens a Shiro, mas sua irmã não estava dando ordens aos seus bichos, e sim compartilhando sua vontade com eles. Quando Elisa comandou as criaturas antes, Lloyd sentiu a mana dela sendo liberada diretamente de sua cabeça para a cabeça deles. Dessa forma, ela podia compartilhar exatamente o que queria deles, e eles executavam perfeitamente. Lloyd foca sua mana, imagina o que quer que Shiro faça, e então envia as imagens diretamente para a mente de Shiro. O lobisomem recebe suas instruções e de repente corre em círculos ao redor dele, exatamente 3 vezes, antes de pular alto no ar e latir apenas uma vez. Ao pousar no chão, Lloyd bagunça o pelo de Shiro para parabenizá-lo por executar as instruções perfeitamente. Aerys fica chocada ao ver o gênio do sétimo príncipe, e Silpha está um pouco desapontada porque seus sonhos não se realizaram. Elisa, no entanto, está chateada porque Lloyd está complicando demais as coisas. Ela afirma que não é sobre vontade ou mana, mas apenas sobre amar os animais para torná-los seus amigos. Lloyd diz que o amor também é um fator importante, porque sem ele os animais não ouvirão o humano, e o humano não conseguirá entendê-los. Ele diz que o amor é realmente uma coisa maravilhosa, e todas as 3 garotas ali ficam encantadas com a fofura dele. Seguindo o conselho de Silpha, Lloyd preenche o formulário honestamente, e então a recepcionista lhe dá a bola de cristal que medirá seu poder e o classificará de acordo. Ele lembra que usou a bola de cristal em sua vida passada também, e ela fez seu corpo emitir uma fraca luz roxa porque ele não tinha magia. Lloyd tem 90% de certeza de que, se ele deixar a bola de cristal medir seu poder total agora, ela explodirá, e isso atrairá muita atenção indesejada. Então ele comprime sua mana a ponto de ser apenas 1% de suas verdadeiras habilidades e toca a bola de cristal. Isso mostra que sua magia é rank A, mas todas as outras habilidades são rank F. No geral, ele obtém um rank E, e todos os aventureiros no prédio riem dele, porque até os aventureiros mais fracos começam no rank D. No entanto, Catarina fica impressionada porque a magia de Lloyd é rank A, o que é comparável a um mago experiente. Ela acredita que ele é o aventureiro mais promissor desde a pessoa chamada Silverblader. Os aventureiros ficam irritados e perguntam à recepcionista como ela ousa comparar um pirralho como ele ao lendário Silverblader, que rasgou hordas de monstros como se fossem papel e então desapareceu de repente depois de se tornar um aventureiro rank E. Silpha controla sua raiva e pede a Catarina para lhes dar uma missão para entrar numa masmorra imediatamente, mas ela diz que eles precisam de pelo menos um aventureiro rank B para desafiar uma masmorra. Silpha diz que vai se registrar novamente então, e de repente, um homem coloca a mão no ombro dela, pedindo para ela largar o pirralho e ir com ele. No instante seguinte, Silpha corta metade do bigode dele, e todos entram. Catarina lhes diz que Silpha é a própria Silverblader que eles consideram uma lenda. Os homens piram ao ouvir isso, e enquanto isso, Catarina diz a Silpha que se ela se registrar novamente, será rebaixada para o rank C conforme as políticas da guilda. De repente, Tal chega ali e diz a Lloyd com um ar de superioridade que, se ele precisar de ajuda com algo, ela está aqui para ele. Silpha não quer que Lloyd se envolva com Tal e começa a sair. Tal a impede, e Silpha pergunta por que ela continua esbarrando neles. Ela pergunta se já encontrou seu Robert, e Tal fica deprimida ao dizer que não consegue encontrar nenhuma pista sobre ele. Em busca de Robert, Tal tem limpado masmorras em um frenesi, e agora se tornou uma aventureira rank A. Ela de repente agarra Lloyd gritando que em troca de ajudá-lo, ela quer que ele arrume um encontro com o príncipe Albert. Depois disso, Lloyd olha algumas missões. Enquanto Silpha tenta pegar seu manto de volta de Tal, Lloyd pergunta por que ela não lhe contou sobre seus dias de aventureira, e ela responde que estava agindo como aventureira apenas para ficar mais forte. No final, ela encontrou alguns inimigos da Guilda dos Assassinos que não conseguiu derrotar, então teve que se aposentar. Logo depois, Lloyd e seu grupo entram em uma masmorra aleatória e a limpam com bastante facilidade. Eles recuperam o baú do tesouro, que também é o núcleo da masmorra. Por outro lado, Albert vai verificar Diane e descobre que eles podem retomar o trabalho quando Lloyd retornar em alguns dias. Isso preocupa um pouco Albert, porque uma guerra se aproxima rapidamente, e ele queria ter o máximo de ajuda possível antes que começasse. Diane pede para ele esperar só mais um pouco para produzirem espadas mágicas em massa,
mas Albert diz que o fato de estarem se dando bem como irmãos já é o suficiente para ele. Ele pede a Diane para não se preocupar com a luta, mas para continuar trabalhando duro para que as espadas que ele cria possam salvar a vida de seus cidadãos. Diane não fica feliz com isso, mas então percebe que Lloyd retornou com sucesso com o núcleo da masmorra. Felizes, eles retomam o trabalho, e com a tinta de encantamento de alta qualidade desta vez, Diane consegue criar uma espada mágica. Mais tarde, ele a leva para um teste e a balança para liberar uma poderosa bola de fogo que oblitera completamente o alvo. Diane e Albert ficam impressionados porque não esperavam que fosse tão poderosa, e não conseguem parar de tremer ao ver a cratera que o ataque deixou para trás. Lloyd também não consegue parar de suar de nervosismo e pensa que deveria pegar mais leve da próxima vez. À noite, Lloyd finalmente pode relaxar em sua cama depois de um longo dia de trabalho. Shiro e Grimm também caem no sono assim que tocam o chão, e Lloyd faz carinho neles quando de repente percebe a presença de um objeto estranho no jardim. Ele tenta analisar o que é, mas parece um buraco no espaço. Ele se vira para ver o que está acontecendo e encontra uma assassina ali, esperando sua chance de atacar. A assassina se esconde atrás da fonte enquanto fica de olho no quarto de Lloyd, mas então ele de repente aparece ao lado dela. A assassina perde a compostura e tenta fugir, mas Lloyd já colocou sua barreira ao redor deles, para que ela não possa escapar. Ele provoca a assassina, perguntando por que ela está invadindo sua casa, e se está pronta para ser punida por isso. A assassina joga fora sua capa e pede desculpas a Lloyd por usar seu movimento especial contra ele. Um cheiro doce e floral é liberado de seu corpo, e Lloyd começa a sentir tontura e dormência ao inalá-lo. Ele percebe que é veneno, então usa um feitiço de purificação para remover seu efeito, mas a assassina intensifica seu ataque de veneno. Lloyd cai de joelhos por causa do veneno, e a assassina lhe diz que não há nada que possa purificar seu veneno. No entanto, Lloyd descobriu o truque dela. A assassina está transmutando a natureza de seu veneno usando magia para que nenhum feitiço possa purificá-lo. Ele sabe que existem algumas pessoas raras neste mundo que nascem com um tipo especial de mana. Essas pessoas são frequentemente temidas por suas perigosas habilidades naturais e são chamadas de flagelados. A assassina de baixo escalão afirma ser a flagelada do veneno, espalhando sua peçonha desde que nasceu. Ela se apresenta como Ren, e uma mariposa que voava perto dela morre e vira pó por causa do seu veneno. Ren então usa seu veneno na barreira que Lloyd conjurou. O veneno racha a barreira, e Ren a estraçalha com um chute. Ela então diz a Lloyd que ele não tomou uma dose letal do veneno dela, então só vai ficar meio baqueado por uns dias. Com isso, ela some num piscar de olhos do jardim, e Lloyd fica impressionado com as habilidades dela. De repente, Grimm aparece e pergunta se ele está bem. Lloyd revela que está usando um feitiço de alto nível, o sopro curativo para sarar o corpo rapidamente, então não corre perigo algum. Ele troca a camisa, dizendo a Grimm que a única razão pela qual deixou a assassina ir foi para rastreá-la até a base. Ele acredita que Ren é membro da Guilda dos Assassinos, da qual Silpha já havia falado. Lloyd rastreia Ren pela cidade, mesmo ela tendo escondido a presença de forma super eficiente. Ele sabe que ela rasga um buraco no espaço para se ocultar, mas como ele já manja do truque dela, localizá-la é moleza. Lloyd sai do palácio todo pimpão, e poucos segundos depois, Silpha e Shiro chegam, pois sentiram perigo. Por outro lado, Ren alcançou o esconderijo da Guilda dos Assassinos, onde o líder não está feliz por ela ter sido descoberta e não ter eliminado a testemunha. Ren afirma que quem a viu era um mero pirralho, e a missão já era um sucesso, pois ela descobriu informações cruciais sobre a guerra que se aproxima. Ren acredita que eles podem ter uma chance de participar da guerra, mas o grandalhão manda ela calar a boca. Ele está puto da vida porque ela está agindo como a verdadeira líder deles, que fugiu. Enquanto os dois brigam, a matriarca do grupo percebe que tem companhia, e Lloyd decide parar de se esconder, já que alguém o avistou. Ele desce do telhado e se torna visível para a surpresa de Ren. Lloyd se aproxima todo serelepe e os assassinos o reconhecem como o sétimo príncipe que age como uma criança normal, mas na verdade é muito poderoso. O grandalhão quer matá-lo para que não vaze informações. Ao ouvir isso, Lloyd remove a barreira, dando um ataque do coração no Grimm. Lloyd, porém, ri, dizendo que seria uma pena não experimentar as habilidades especiais dos membros da Guilda dos Assassinos. Ele copia as técnicas que aprendeu com Tal e desafia os assassinos. Um homem de cabelo verde o ataca primeiro, mas Lloyd bloqueia. O homem joga a capa para cegá-lo e então se posiciona atrás dele para o próximo ataque. Ele se apoia nas mãos e lança chutes rápidos em Lloyd que os bloqueia todos com facilidade. O assassino fica impressionado com suas habilidades e dá cambalhotas por todo lado antes de atacá-lo novamente. Lloyd está pronto para se defender, mas o assassino estica e curva a mão como Luffy, acertando-o. O assassino então torce o corpo, apresentando-se como Babylon, o flagelado. Nascido com os poderes da fruta Gamu Gamu, Lloyd fica maravilhado ao ver isso, quando de repente o assassino mascarado aparece atrás dele e manda ele afundar. Imediatamente, Lloyd se sente super pesado e cai de joelhos sob o próprio peso. O grandalhão careca se aproxima e diz que o mascarado se chama Crow e tem os mesmos poderes do Inumaki de JJK.
Lloyd usa magia de aprimoramento físico para se libertar da fala amaldiçoada de Crow e evitar o ataque pesado do careca Goli. No entanto, ele é imediatamente pego em sua verdadeira habilidade, criar um fluido pegajoso transmutando sua mana. Lloyd se esforça para sair da teia grudenta e é forçado a deixar a camisa para trás para se libertar. Enquanto ele está babando nas habilidades de Crow e Goli, a assassina matriarca o ataca por trás, mas ele bloqueia as espadas gêmeas dela usando o tecido que pegou emprestado de Babylon. Ele desvia de todos os ataques, então a mamãe enfia a faca na própria coxa. Surpreendentemente, um ferimento similar aparece na coxa de Lloyd, e a mulher se apresenta como Talia, que pode compartilhar seu dano com qualquer um que ela veja. Lloyd só consegue sorrir como um bobo, ao entender como os poderes dela funcionam. Tanto ele quanto Talia caem no chão, e ela o ataca novamente, e ele continua desviando. Os assassinos ficam lado a lado, dizendo a Lloyd que agora as apresentações estão completas, então eles podem finalmente dar um fim na vida dele. No entanto, ele está sorrindo como um louco. Ele usa magia de cura para sarar instantaneamente seu ferimento, e o ferimento de Talia também se cura na hora. Ela fica chocada, mas Lloyd está impressionado ao ver que os poderes dela funcionam assim também. Ele fortalece os pedaços de roupa em seus pulsos e os transforma em lâminas. Ele copia o estilo de luta de Silpha e diz aos assassinos para mostrarem do que são feitos. Goli tem uns flashbacks de TPT ao ver a imagem de Silpha em Lloyd. No entanto, ele e seus amigos não têm tempo para conversar sobre isso, pois o maluco do Lloyd está avançando contra eles. Todos sentem medo de verdade e desviam imediatamente. Lloyd mira no homem flexível, Babylon primeiro, que mal consegue desviar do primeiro ataque. Ele o ataca novamente e o esmaga no chão, mas Babylon consegue não sofrer dano real do fio da lâmina usando suas habilidades especiais. De repente, Goli e Crow cercam Lloyd por ambos os lados e tentam lançar um ataque combinado. Crow manda ele ser levado pelos ares, mas Lloyd se move mais rápido que o som, evitando o ataque e deixando-o atingir Goli. Goli é arremessado e ainda leva Talia junto com ele. Enquanto Lloyd aparece atrás de Crow para finalizá-lo, ele o atinge com um golpe combinado especial e não o deixa dizer para parar. Lloyd percebe que, até que ele complete uma palavra, não pode usar o poder total de sua fala amaldiçoada. Crow está prestes a usar seu poder mais uma vez, mas Lloyd o joga no chão. Goli se levanta para lutar, e Talia manda ele parar porque eles estão grudados um no outro. Ele não dá ouvidos. Enquanto ele balança o punho, todas as roupas dela são rasgadas. Talia xinga o cabeça dura por isso, e então Lloyd a ataca sem aviso. Ela bloqueia o ataque e o avisa para não machucá-la, ou ele também será ferido. Lloyd realmente quer aprender isso na prática e imediatamente arremessa Talia contra um pilar. Enquanto ela é virada para trás pelo forte impacto, Lloyd também se dobra para trás e tosse sangue. Enquanto comenta que os poderes dela são realmente magníficos, Goli se aproxima por trás e segura as mãos dele, mas Lloyd escapa, e o careca fica segurando apenas suas armas de tecido. Lloyd então usa as técnicas de Tal e manda Goli pelos ares, mesmo ele usando sua teia para se proteger. Goli cai bem ao lado de Rain, que desaba no chão aterrorizada com o poder inacreditável de Lloyd. Ele se move em direção a ela, pedindo para ver o veneno dela de novo, mas então Goli de repente defende Rain, dizendo que ela não consegue controlar a mana de veneno, então todos aqui serão envolvidos se ela usar. Lloyd comenta que nenhum deles parece ter um controle decente sobre seus poderes, e Goli diz que ele está certo, amaldiçoando os poderes incontroláveis que os deixaram sem escolha, a não ser viver como foras da lei amaldiçoados. Ele ataca Lloyd novamente, mas ele rapidamente desvia e se move para trás dele. Antes de atingi-lo com uma palma do trovão, Rain fica furiosa e ataca Lloyd por matar Goli, mas ele bloqueia o ataque dela. Goli se levanta e manda ela parar, porque ele não está ferido de jeito nenhum. Pelo contrário, após o último golpe de Lloyd, sua mana está completamente sob seu controle. Ninguém consegue acreditar. Lloyd explica que gravou um feitiço nas costas de Goli para que ele possa controlar sua mana corretamente. Goli chora de alegria, dizendo que seu poder amaldiçoado finalmente desapareceu, e Lloyd diz que ele pode usar seu poder à vontade agora. Ele então chama o resto dos assassinos e grava um feitiço nos corpos deles também. Crow fica comovido às lágrimas depois de falar normalmente após muitos anos. Babylon e Talia também descobrem que seus poderes não estão mais ativando por padrão. Talia tenta ativar seu poder e puxa as bochechas, o que machuca Babylon, provando o ponto de Lloyd de que agora eles podem controlar seus poderes. Rain também tem um feitiço em forma de borboleta no ombro, e ela tenta esconder que está feliz com isso. No entanto, quando Goli traz um vestido, ela expressa sua empolgação por poder usar o que quiser agora. Logo, todos dão as boas-vindas a Lloyd e sua turma, e até lhe dão algumas roupas da Rain que serviram perfeitamente nele. Ela não fica feliz com isso, afirma que ele é inimigo deles, e Grimm começa a discutir com ela. Lloyd não se importa e pede para todos mostrarem seus poderes mais uma vez. Mas Goli diz que, antes disso, eles devem se explicar a ele. Lloyd diz que está tudo bem, mas o careca já começou a divagar sobre o passado deles. No entanto, ao saber sobre o líder da guilda dos assassinos, Jade, que tem o poder de teletransporte, Lloyd de repente fica empolgado com a história. Goli diz que Jade provavelmente tem o pior poder de todos, pois ele pode se teletransportar para qualquer lugar a qualquer momento, sem sua vontade.
Apesar disso, ele era o mais alegre de todos e sugeriu que formassem a Guilda dos Assassinos e pegassem trabalhos sujos demais para a Guilda dos Aventureiros lidar. Ele inventou uma moeda com o desenho de um lobo e declarou que toda vez que completassem uma missão, deixariam essa moeda no local para provar ao mundo suas habilidades e suas intenções de trazer a paz mundial. Ele declarou que um dia, eles não teriam mais que viver nas sombras, e no momento seguinte, ele foi teletransportado, Deus sabe pra onde. De tudo isso, Lloyd só está interessado na parte do teletransporte. E então, de repente, um círculo de teletransporte aparece na frente dele, e de lá sai uma carta com a marca do lobo da Guilda dos Assassinos. Algumas horas depois, Silpha e Shiro chegam ao esconderijo dos assassinos para encontrar Lloyd, mas não encontram um único humano lá. No entanto, há um bilhete de Lloyd dizendo que ele vai visitar o Lorde de Lordost, território inimigo deles, junto com a Guilda dos Assassinos. Assim que a notícia chega a Arthur, ele não consegue parar de tremer de medo e ansiedade. Incapaz de processar o que aconteceu, ele pensa que o rei de Lordost deve ter ordenado à Guilda dos Assassinos que sequestrasse Lloyd e quer declarar guerra. Diane consegue convencê-lo de que Lloyd não pode ser derrotado tão facilmente, e que eles deveriam tentar negociar pacificamente. No entanto, Silpha mostra as roupas sujas de Lloyd que ela encontrou na caverna, e ao ver isso, Arthur e Silpha estão prontos para declarar guerra. Enquanto isso, Lloyd está apenas voando com seus novos amigos para Lordost para uma missão, alheio aos problemas em casa. Acontece que a carta que os assassinos receberam era de ninguém menos que seu próprio líder, Jade, que escreveu a eles afirmando que foi transportado para o território de Lordost, mas conseguiu dar um golpe no Lorde que tentava iniciar uma guerra, e se autodenominou o Lorde daquela área. Ele então diz a todos para irem para a mansão, para que ele possa dar a todos uma boas-vindas adequadas. Os assassinos parecem radiantes e muito emocionados com esta carta, pois pensavam que seu líder estava perdido. Mas agora parecem muito felizes e prontos para partir num instante. Goli se curva até o chão e agradece Lloyd pelo que ele fez, prometendo retribuir o favor um dia, com certeza. Enquanto isso, Rain se aproxima timidamente de Lloyd e pergunta se ele poderia se juntar a eles na jornada, pois ela quer que ele use sua magia para consertar Jade também. Lloyd pensa por um segundo, mas então pega a carta enquanto a examina e pergunta o que eles acham que foi usado para enviar esta carta para cá. Os assassinos acham essa pergunta estúpida, pois foi obviamente enviada por magia de teletransporte que Jade possui. Lloyd, no entanto, afirma que a magia é muito difícil de dominar, pois até uma pequena inconsistência pode causar muitos problemas ao transportar algo, mas esta carta foi teletransportada de forma muito experiente e precisa para este local. Isso só pode significar uma coisa, que Jade já sabia como controlar suas habilidades. Os assassinos mais velhos começam a pensar nessa possibilidade, se perguntando por que seu líder os trairia de tal maneira. Rain, no entanto, ainda é ingênua e acredita otimisticamente que Jade pode ter aprendido a controlar suas habilidades de alguma forma, e está honestamente pedindo para eles virem. Mas os outros assassinos são mais cautelosos. Se perguntando se isso é algum tipo de armadilha, Lloyd se vira para a Humilde e diz que se Jade já aprendeu a controlar seus poderes, então não há utilidade para ele acompanhá-los. Isso entristece Ren, que realmente se sentia mais segura com Lloyd por perto. Lloyd, no entanto, é muito inconstante e imediatamente afirma que ainda os acompanhará, pois está interessado em magia de teletransporte e quer testemunhá-la por si mesmo. Ele então acalma Ren, dando um peteleco na cabeça dela, dizendo para não se preocupar porque ele vai resolver qualquer coisa que dê errado. Eles agradecem Lloyd enquanto ele decide levá-los para um passeio em sua magia de ar supersônica. Ele viaja na velocidade do som enquanto os assassinos gritam por misericórdia, pois nunca viajaram assim em velocidades tão altas. Finalmente, Lloyd para em uma floresta onde os assassinos respiram fundo, alguns sentindo enjoo de movimento, enquanto Babylon está completamente retorcido em posições desconfortáveis. Lloyd diz para eles darem uma respirada e ao ouvir isso, Ren afirma que vai conseguir comida para eles e corre para dentro da floresta para caçar alguma caça selvagem. Goli diz a Lloyd que Ren parece querer impressioná-lo com suas habilidades na floresta, que ela aprendeu porque sua maldição de veneno acabou matando seus pais, forçando-a a viver sozinha na floresta onde se cuidava. Um dia, depois que Jade foi teletransportado aleatoriamente, ele voltou com ela enrolada numa bolinha apertada, explicando que ela era flagelada com veneno. Os outros ficaram muito apreensivos com isso, e disseram que ela poderia ser perigosa se não controlasse seu veneno. E além disso, ela parece mais uma fera raivosa do que um humano. Jade não quis saber de nada disso, abraçando-a e esfregando-a no rosto, chamando-a de fofa, antes de cuspir sangue pela boca por causa do veneno e cair no chão. A pequena Ren começa a engatinhar para longe, enquanto os outros dizem a Jade que é para o bem, mas Jade não quis saber de nada e disse que viveria aqui ao lado de Ren, não importa o que, e que todos precisavam ajudá-lo a criá-la. No fim das contas, os assassinos eram pessoas de bom coração e compreendidas que decidiram adotar a criança. Goli se tornou seu professor, Crow e Talia suas estilistas, enquanto Babylon ficou encarregado de conseguir comida nutritiva para ela. Anos foram passando, durante os quais ela se escondia no barril para evitar que seu veneno vazasse por todo lado, enquanto era ensinada pelas várias pessoas em seu grupo, e lentamente começou a considerá-los família também.
Muito tempo depois, após inúmeras tentativas falhas, Jade conseguiu gravar alguns feitiços no traje que Crow e Talia desenharam. Com a ajuda disso, Ren agora podia ficar fora do barril sem ferir outras pessoas com seu veneno. Lloyd toca a capa que Jade gravou e diz a Goli que gostaria de conhecer essa pessoa, quando finalmente Ren reaparece e cozinha algo para eles. A comida parecia horrenda, como um poço borbulhante de alcatrão, então Babylon pergunta a Crow se ele poderia usar suas habilidades para fazer a comida ficar gostosa. Isso obviamente a irrita, e ela o soca no estômago, nocauteando-o, e diz a todos para pelo menos provarem a comida dela. Talia, por outro lado, calmamente explica que eles também têm o 7º príncipe do reino com eles, e não podem servir comida ruim de jeito nenhum. Ren parece magoada, mas também entende o ponto, mas quando se viram, veem Lloyd e Grimm atacando a comida de boca cheia, afirmando que tem um sabor muito rico e bom. Lloyd não se importa de comer tudo isso, porque em sua vida anterior, ele era completamente duro, e comeu coisas muito piores do que o que Ren preparou para ele. Os outros assassinos ficam surpresos, pois são da favela e ainda estão pensando se comem ou não. Mas Lloyd, mesmo sendo o 7º príncipe que provavelmente só comeu o melhor, está devorando essa comida como se o Gordon Ramsay tivesse cozinhado. Os outros se inspiram nisso e começam a aproveitar a parte deles também, até pedindo por mais. Goli continua sua história e diz a Lloyd que, antes de Jade partir, um dia, enquanto eles desfrutavam da comida, ele acabou confessando a verdade sobre ser o 3º filho do Lorde. Ele afirmou chorando que sua família era um bando de monstros que não faziam nada além de tramar guerras e assassinatos, mas ele queria impedi-los. A única maneira de impedi-los era pela força. E para isso ele precisava de aliados poderosos. Ele confessa que os procurou por causa de suas habilidades e pretendia usá-los em seu plano para tirar sua família do senhorio para que esse ciclo de guerra e destruição pudesse ser parado. Ele olhou para o chão, com medo de como seus amigos receberiam a confissão, esperando totalmente que o deixassem imediatamente. Mas para sua surpresa, eles mal prestaram atenção, afirmando que sempre pensaram que ele era um pirralho rico e metido, e disseram que não importava se suas habilidades estavam sendo usadas ou não, porque no fim das contas, eles eram considerados foras da lei. Mas, como Jade fez um acordo com a Guilda dos Aventureiros para formar um esquadrão suicida secreto, eles estão perto de se tornarem civis normais com a recompensa removida de suas cabeças. Jade os agradece pelo apoio e diz que desde o nascimento ele era amaldiçoado. Toda a sua família era amaldiçoada, tornando sua vida inteira amaldiçoada, mas estar com eles foi a única bênção que ele já recebeu em sua vida. Os outros perguntam a ele despreocupadamente sobre quando eles vão matar o Lorde de Lordost, mas Jade diz que vai lidar com isso sozinho. Ele diz que se matarem alguns nobres de um território diferente, o vínculo deles com a Guilda dos Aventureiros será quebrado, e a recompensa seria aumentada em 10 vezes. Por isso, ele prometeu que um dia mataria sua família e se tornaria o Lorde daquela região para que toda pessoa amaldiçoada e flagelada pudesse viver lá em paz. Lloyd acha Jade muito fascinante, e depois de terminarem a refeição, começam a caminhar em direção à mansão. Lloyd acaba dormindo, o que eles acham muito fofo, mas Grimm os lembra que Lloyd é um monstro, pois ainda mantém uma barreira incrivelmente forte enquanto dorme. Enquanto caminham, Ren de repente para e diz que deveriam deixar Lloyd para trás para que ele possa descansar adequadamente. Enquanto eles verificam a mansão por si mesmos, Goli olha para ela e pergunta se ela não confia em Jade, mas ela recusa, dizendo que confia nele completamente. Mas apenas por precaução, Goli concorda com isso, pois eles deveriam explorar o local primeiro antes de levar o príncipe. Então o colocam em um canteiro de flores para que ele possa dormir enquanto eles decidem seguir. Ren pede a Grimm para guardar Lloyd, mas ele diz que Lloyd é invencível mesmo enquanto dorme, e seria melhor se ele fosse com eles para garantir que tudo esteja bem. Eles entram nas muralhas da mansão, onde vem uma festa enorme acontecendo, e nem Grimm consegue sentir qualquer negatividade vindo deles. Eles estavam tentando encontrar Jade no grupo, quando de repente, um careca com cabeça oval os encontra e pergunta se são amigos de Jade. Talia responde que sim, e o gênio sem perder tempo os arrasta para a festa com um estrondo, sentando-os à mesa e já enchendo os copos. Todos ficam completamente atônitos, afinal não estão nem um pouco acostumados com uma recepção tão calorosa. Grimm se sente aliviado e decide trazer Lloyd pra cá, mas Ren o segura, alegando que está nervosa e preferiria que Grimm ficasse ao lado dela por mais um tempinho. De repente, Jade surge em seu traje de Lorde, cumprimentando os demais com um sorriso enquanto se aproxima deles. Ele troca de roupa para que se sintam mais à vontade, enquanto todos, com lágrimas nos olhos, se aproximam dele. Grimm finalmente se desvencilha para ir buscar Lloyd, mas Ren tenta falar algo. De repente, o sorriso de Jade se desfaz. Ele declara que não se importa nem um pouco, e usa sua magia insana para jogá-los no chão. A pressão é inacreditável, e Jade ri deles por terem caído em sua armadilha. De repente, todos ao redor começam a se transformar em criaturas demoníacas, enquanto Grimm percebe que algo está muito errado e usa sua magia para arremessar Jade para longe.
Ele grita para que fujam, mas Jade surge por trás e desfere um chute tão brutal que ele cai perto de Lloyd, rastejando com dificuldade para alcançá-lo, tentando avisar o que acabou de acontecer. De volta à mansão, Jade revela ser na verdade um demônio chamado Gus, que assumiu o controle do corpo de Jade quando foi teleportado para sua região. Levou meses para subjugá-lo, mas ele finalmente dominou o corpo após Jade tentar se matar para proteger os amigos. Infelizmente para ele, Gus o curou num piscar de olhos, e não importava quantas vezes tentasse, Gus o curava e, por fim, assumiu o controle total de seu corpo e de seus poderes de teletransporte. Ren tenta gritar com raiva, mas ele a chuta para o lado, destruindo o grampo que Jade lhe deu. Ele a ergue pela cabeça, zombando de como ela matou os próprios pais, quando nota uma marca estranha no braço, algo que não existia nas memórias de Jade. Ele pergunta quem diabos colocou aquela marca nela, mas ela se recusa a responder. Gus começa a usar sua habilidade de controle mental para arrancar a verdade, mas Ren, num ato desesperado, simplesmente morde a própria língua. Mesmo assim, ele quase conseguiu arrancar a palavra dela, quando de repente uma quantidade colossal de mana envolve os assassinos, cobrindo-os numa espécie de casulo, enquanto um feixe de energia massivo arrasa toda essa área. Enquanto todos os demônios se desintegram, os assassinos olham para cima, aliviados, e veem Lloyd com uma expressão séria, pronto para descer a mão em quem ousou perturbá-lo durante o sono. Ele desce ao chão após o feitiço e acalma Ren, que chora sem parar. Imediatamente, ele começa a examinar seus ferimentos e cura sua boca, perguntando por que diabos ela tentaria algo tão extremo como morder a própria língua. Os demônios da área ficam horrorizados com a cratera gigantesca, tremendo de medo, sem saber se seu Lord Gus morreu ou quem é aquele mago tão poderoso. Gus, porém, é osso duro de roer e surge atrás de um demônio, empurrando-o para a cratera de lava, olhando-os com desprezo e perguntando: "Que diabos vocês estão olhando?" Lloyd se vira para os assassinos e os manda fugir o mais rápido que puderem, pois ele se encarregará do resto. Ren tenta protestar, mas Golly a agarra e começa a correr desesperadamente. Ela diz que não podem abandonar Lloyd, mas Golly retruca que aquilo está muito acima do nível deles, e que jamais conseguiriam igualar tais poderes. Gus se vira para os demônios e pergunta se são todos idiotas, já que o objetivo principal era justamente controlar o corpo do assassino. Ele os avisa que os assassinos são mestres em se esconder, então, se perderem o rastro, talvez nunca mais os encontrem. Ele os manda persegui-los e ameaça matá-los caso falhem em capturar esses assassinos. Os demônios apavorados começam a perseguir os assassinos, que já estão quase fora dos portões do castelo. Lloyd os observa com desdém e lança uma barragem de feitiços absurdamente poderosos, aniquilando qualquer demônio que ousasse ir atrás deles, chocando os assassinos ao testemunharem o verdadeiro poder do Sétimo Príncipe. Lloyd permanece flutuando no ar enquanto Gus surge numa das torres. De repente, dois demônios de classe inferior saltam à frente para atacar, e simultaneamente Gus usa sua fala amaldiçoada para tentar aniquilar Lloyd. Os ataques são bloqueados pelo seu escudo de mana, mas para sua surpresa, a fala amaldiçoada consegue atravessar a barreira. Lloyd segue o conselho e desvia do feitiço, que acaba atingindo o demônio atrás dele e ceifando sua vida instantaneamente. Lloyd imediatamente usa sua magia para analisar a fundo o funcionamento do feitiço e percebe que essa fala amaldiçoada não é um feitiço comum, mas uma gigantesca esfera de mana pura, que não só matou o corpo, mas também o demônio que o possuía, causando uma parada cardíaca. Ele acha isso extremamente interessante, pois percebe que feitiços normais, que convertem mana em forma física para atacar, são fáceis de bloquear, já que o escudo consegue resistir a todos os ataques sólidos sem problemas. Mas essa fala amaldiçoada especial, que é mana pura, age como um líquido, diminui a velocidade, mas consegue penetrar o escudo sem maiores dificuldades. Grimm afirma que se fosse alguém como Paz, ele facilmente sobrecarregaria Home com sua mana. Mas este monstro pode parar o coração de Lloyd quando bem entender, o que complica bastante. Gus, por sua vez, observa os demônios menores correndo atrás dos assassinos e sente nojo, pois são tão fracos que podem ser mortos por feitiçaria comum. Grimm diz a Lloyd para levar a sério, pois esse demônio pode ser bem problemático. Ele explica que existem 10 classes de demônios. Os que estão fugindo são lixo, classificados no nível 10, enquanto, para ter uma ideia, Paz era nível 8. Lloyd pergunta o nível de Grimm, que responde ser nível 3, fazendo Lloyd pensar que Gus talvez seja um demônio de nível 1. Grimm, porém, parece aterrorizado, afirmando que a situação é bem pior, pois Gus é ainda mais perigoso que demônios de rank 1. Ele veio do próprio submundo, o que o torna mais ou menos um Lorde Demônio. Ele explica que nem mesmo 100 demônios de nível 1 conseguiriam arranhar Gus. É uma força insana, inacreditável. Lloyd sorri e afirma que esse Lorde Demônio é um baita canalha, enquanto começa a flutuar em sua direção. Grimm começa a suar frio, dizendo a Lloyd que desta vez até ele está em desvantagem e que o melhor é dar no pé. Mas Lloyd não dá ouvidos, aproximando-se ainda mais do demônio monstruoso. O demônio pergunta quem ele é, e Lloyd, com um sorriso maroto, responde ser apenas o sétimo príncipe de um reino. Gus pensa por um instante e afirma que Jade, talvez, quisesse conhecê-lo, mas ele não se dá ao trabalho de lembrar o motivo exato.
Lloyd diz que ele também queria conhecer Jade, mas por causa de um tremendo babaca chamado Gus, isso nunca mais será possível. Ele afirma que é uma dívida que Gus terá que pagar, ainda mais por ter tentado atacar a Guilda dos Assassinos, que pertence ao seu reino. Gus o encara com olhos perigosos e afirma que por culpa dele seu covil foi destruído, junto com muitos de seus demônios. Ambos se encaram, sedentos por combate e com a mesma loucura, desafiando-se para um duelo até a morte. Grimm novamente avisa Lloyd que essa luta não é para ele, que deveriam fugir, mas Lloyd já está concentrado, calculando quanta mana precisaria para matá-lo. Grimm pensa que seria impossível, pois demônios de nível 10 já são perigosos, mas, mesmo que fossem peixes, morreriam com a pressão de mana certa. Mas este demônio está num patamar completamente diferente. Ele é como um megalodon das profundezas, e nenhuma pressão de mana o incomodaria. Gus, sem hesitar, condensa mana num fragmento e o dispara contra Lloyd, que imediatamente ergue seu escudo. Mas mesmo assim, o fragmento quase o atravessa, assustando Grimm pra caramba. Aquela era a barreira pesada de Lloyd com múltiplos escudos que parava os ataques mais fortes de Grimm sem o menor problema. Gus se empolga ao ver a força de Lloyd e desta vez cria inúmeras lanças de mana sombria, que ele dispara em velocidade relâmpago na direção dele. A barreira aguenta várias lanças antes de ceder, mas Lloyd cria outra na hora. Uma perseguição se inicia, com Gus disparando lanças de mana sem parar, enquanto Lloyd ergue novas barreiras e tenta desviar do máximo de golpes possível. A perseguição se estende por um tempão, com uma animação linda que vocês, seus preguiçosos, deveriam ver por si mesmos. Mas depois de um tempo, Gus se teletransporta para cima de Lloyd, que não esperava, e chuta a barreira, partindo-a ao meio. Isso assusta Grimm pra caramba, que nem consegue começar a entender os poderes de Gus. As lanças se unem na hora, formando um míssil gigantesco que teria aniquilado Lloyd, mas ele usa sua vasta reserva de mana para erguer uma imensa parede de pedra do leito oceânico, que absorve o impacto e se parte ao meio. A luta era tão espetacular que assassinos e demônios esquecem tudo e param para assistir ao show. Só então os demônios se lembram que precisam capturar aquelas pessoas. E Golly grita pra Baby subir logo e abrir o portão principal. Gus fica impressionado por Lloyd ter sobrevivido mesmo após sua habilidade de teletransporte, mas Lloyd retruca, dizendo que a magia de teletransporte pertence a Jade, e não a ele. Gus simplesmente ri, alegando que Jade nunca soube usar suas próprias habilidades. Mas para uma criatura com sua expertise em mana, controlar essa habilidade é puramente instintivo. É como não se ensina um pássaro a voar, entende? Eles simplesmente já nascem sabendo. Em comparação, esses humanos amaldiçoados são como ratos com asas que não sabem usar direito. Ele então cria mais 1000 lanças e pergunta a Lloyd o que ele fará agora: bloquear, desviar ou simplesmente fugir. Antes que Lloyd pudesse sequer reagir, Gus usa um truque baixo e teletransporta sua lança para trás dele, apunhalando Lloyd direto no coração. Ele não para por aí, e em um instante crava múltiplas lanças em Lloyd que jaz ali, imóvel e sem vida. Enquanto isso, os demônios atacam os assassinos, mas Gali usa sua teia pegajosa para prendê-los ao chão, e Crow sua fala amaldiçoada para mantê-los ainda mais imobilizados. Nesse meio tempo, Baby encontra a alavanca e a empurra com força, abrindo um pouco o portão. Ele grita para que passem logo, para que possa fechar, mas os demônios usam seus poderes para romper os feitiços e voltam a persegui-los. Os assassinos tentam fugir, mas Talia fica para trás e usa sua habilidade mágica especial, cortando os próprios pés, o que faz todos os demônios caírem também. Gali grita para ela fugir, mas ela o manda deixá-la, pois vai impedi-los de persegui-los. Os demônios zombam de suas habilidades, dizendo que podem se regenerar. Mas, sem hesitar, ela esfaqueia o outro pé, derrubando todos eles. Os demônios percebem que essa mulher é completamente louca, enquanto ela manda os outros correrem para a floresta e esconderem os rastros na hora. Gully empurra Crow, corre para fora do portão, fecha-o atrás de si e se aproxima de Talia. Ela o manda fugir, pois ainda não controla os poderes e pode machucá-lo, mas ele diz para não se preocupar, que estará com ela até o fim. Ele afirma que ela não pode lidar com ele sozinha, mas Talia revela que tinha um plano: acabar com a própria vida usando a espada. Gali afirma que já sabia e diz que está pronto para morrer com ela. Talia apenas sorri para o camarada, enquanto Rain grita para que venham com ela, pois não consegue vê-los morrer. Os monstros entram em pânico ao perceberem que, se essa mulher se matar, todos morrerão junto. Então correm em sua direção, mas Golly os detém com suas teias, enquanto Talia pensa em quantas vezes Jade tentou se matar, e leva a espada à própria garganta. Enquanto isso, Gus ri dos humanos, dizendo que pensou que Lloyd o entreteria por mais tempo. De repente, ele percebe que o que apunhalou era apenas uma estátua de Lloyd. Então, Lloyd surge à sua frente com uma espada, tentando decepar sua cabeça, mas Gus se teletransporta no último instante, feliz por Lloyd ainda estar vivo para diverti-lo. Gus diz:
Lloyd não o decepcionasse e lhe desse uma boa briga. Mas Lloyd, com a maior calma, pergunta se não poderiam levar a luta para outro lugar, já que a família dele estava chegando. Isso pega o demônio de surpresa, quando de repente um monte de arqueiros e magos começam a disparar flechas de fogo mágico contra os demônios de classe inferior, o que deixa Rain chocada, sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo. De repente, o portão principal vira picadinho, e Albert entra, com a espada em punho, seguido por Silpha e todo o resto da galera. Rain chora de alívio enquanto Albert ordena aos seus homens que avancem e destruam qualquer demônio que cruze o caminho deles. Os demônios são incendiados, e Rain sente um alívio imenso por a ajuda finalmente ter chegado. Crow sente que já viu Silpha em algum lugar antes, mas não consegue se lembrar direito. Albert e Silpha ouvem, e se viram para lançar um olhar mortal, daqueles que congelam a alma. Logo, os assassinos estão de joelhos, tremendo de pavor, enquanto Albert pondera o que fazer com eles. Diane lhe diz que a horda de demônios deveria ser a prioridade agora, mas Silpha afirma que lidar com a guilda dos assassinos vem em primeiro lugar. Ela aponta a espada para eles e pergunta onde está Lloyd. Eles surtam, e então Silpha tira um relógio de bolso, avisando que para cada mentira que contarem, ela matará um deles. Gally treme e gagueja ao revelar que Lloyd está atualmente lutando no castelo. Albert pergunta quem Lloyd está enfrentando e por quê. Rain responde que ele está lutando contra o chefe dos demônios por eles, mas Baby a cala, lembrando-a do que Lloyd havia pedido que prometessem antes. Mais cedo, enquanto comiam, o sonolento Lloyd havia pedido que mantivessem sua força e Grimm em segredo do pessoal do palácio. Gally perguntou por que ele gostaria de manter isso em segredo, e ele respondeu que não queria nenhuma atenção que o distraísse de seus estudos de magia. Agora, Rain se pergunta o que deveria dizer. Silpha lhes diz que o minuto de silêncio deles está quase acabando. Então Rain entra em pânico e diz que Lloyd está lutando contra um completo Zé Ninguém agora. Os outros também tentam apoiar a declaração dela, mas parecem um bando de patetas e Silpha não confia neles nem um pouco. Ela planeja acabar com a vida de Rain primeiro, mas Albert a impede. Gawley e os outros começam a puxar o saco de Albert, dizendo que uma pessoa tão gentil e sábia como ele certamente os ouviria. No entanto, Albert, com a maior seriedade, manda eles calarem a boca. Ele tira a cueca de Lloyd que encontraram no quartel-general dos assassinos e pergunta por que Lloyd lutaria por pessoas que ousaram deixá-lo pelado. Gawley diz que as roupas estavam apenas cobertas pelos fluidos dele, então ele as deixou para secar. Sem perceber o quão incriminatórias suas palavras soam, Albert e Silpha entram em modo assassino total agora, mas Ren os enfrenta. Ela admite que eles não acreditariam em párias como eles tão facilmente, e que ela está pronta para aceitar qualquer punição que lhe deem. No entanto, ela quer que eles acreditem nela apenas uma vez. Ela diz que os demônios levaram Jade, que era a pessoa que ela mais adorava em sua vida. E Lloyd está lutando contra os demônios por causa disso. Todos ficam em silêncio enquanto ponderam suas palavras. Mas então, de repente, um humano possuído por um demônio a ataca. Do nada, a princesa Elise surge ali, montada em sua majestosa raposa Larue, que morde o demônio e salva Rain. Enquanto a raposa mastiga e engole o demônio, Elise diz que eles podem confiar em Rain, porque se ela tivesse qualquer má intenção, Leroux a devoraria primeiro. Albert decide confiar na palavra de sua irmã e declara que os demônios são a nova prioridade deles agora. Ele ordena a Silpha que encontre Lloyd e o traga de volta, e ela começa a partir para cumprir a ordem. Rain entra em pânico e se agarra a Silpha, tentando impedi-la ao dizer que Lloyd está lutando contra um completo fracote, então ele não precisa de ajuda nenhuma. Silpha diz para ela soltar, ou ela atacará primeiro, mas Rain se agarra a ela apesar do medo. De repente, ela nota um círculo mágico de teletransporte no ar, e então algumas lanças de energia sombria chovem sobre eles. Antes que alguém pudesse sequer perceber o que estava acontecendo, a ponte é destruída. Diane olha para baixo e descobre que os demônios estão tentando atravessar o rio e chegar por trás deles. Albert entra em pânico, percebendo que se os demônios chegarem por trás, eles ficarão encurralados. Ele ordena que seus soldados recuem, mas Silpha está profundamente perturbada agora, pois estava tão perto de alcançar Lloyd. Acontece que Gus atacou a ponte porque Lloyd pediu, já que isso os deixaria lutar livremente. Enquanto Gus vê as forças recuarem, ele diz a Lloyd que deveriam retomar a batalha. Ele estala os dedos e teletransporta um monte de lanças para a localização de Lloyd para esfaqueá-lo, mas Lloyd evitou o ataque com grande velocidade. Gus envia mais algumas lanças sombrias para persegui-lo, mas Lloyd parece estar totalmente focado em sua espada, mesmo enquanto evade as lanças. Ele olha para o chão e percebe que Albert e suas forças estão conseguindo manter os demônios em fuga sob controle com suas espadas mágicas e pensa que agora pode lutar contra Gus sem se conter. Os demônios no chão são incendiados pelo ataque de fogo dos cavaleiros, mas não são feridos de forma alguma. Apesar de todos os gritos de dor, eles podem sentir a sensação de queimação, mas são capazes de regenerar qualquer dano que seus corpos sofram. Albert percebe que os demônios são bastante resistentes à magia, e ele não tem certeza se deve matá-los porque ainda estão em corpos humanos. De repente, Dion usa sua espada mágica especial e arremessa uma bola de fogo gigante em direção aos demônios, explodindo-os para longe com uma grande explosão. Nem isso adianta, e os cavaleiros que empunham as espadas mágicas também estão ficando sem energia agora. Isso estressa Albert, que se pergunta o que fazer agora. Ele pensa que devem mudar suas táticas para permitir que Luru e Silpha lutem contra os demônios de perto. Ele se vira para ver se estão prontos e descobre que Silpha sumiu.
Silpha subiu em Shiro e o leva até a ponta quebrada da ponte, pedindo que ele corra em direção a Lloyd. Gawley e os outros dizem a ela que é impossível, e ela também percebe isso, mas ela continua inventando maneiras estúpidas de atravessar a ponte quebrada. Shiro também quer muito ver seu mestre e ele dá um salto de fé, mas acaba caindo no rio. Silpha está se preparando para pular atrás dele também, quando de repente alguém sobe na ponte e a ataca. Ela desvia do primeiro ataque e então saca suas espadas para bloquear o resto. O atacante acaba sendo o demônio Humpty Dumpty, que elogia a habilidade de Silpha. Ele diz a ela que ela é boa, mas não tão boa quanto ele. Ele declara que, enquanto seus associados aqui são apenas demônios de 10ª classe, ele é um demônio de 8ª classe, além de praticante da técnica da lâmina demoníaca. Pensando no sistema de classes entre os demônios, Silpha se pergunta em que classe Paz estava. No entanto, isso não importa, porque Humpty parece bem mais fraco que ele. Por outro lado, Albert ainda se pergunta se há uma maneira de salvar as pessoas possuídas pelos demônios. Quando um demônio lança um ataque surpresa contra ele, ninguém está pronto para se defender. Mas, surpreendentemente, Baby chega para salvar o príncipe. Ele agarra o pescoço do demônio e o torce 180 graus. Albert o agradece e então comenta que ele nem hesitou em causar um dano tão fatal ao demônio. Baby lhe diz que ele é um cara legal, assim como Jade, o líder deles. Ele então diz que apesar de serem assassinos, eles não levam a vida e a morte levianamente. E ele atacou sem se conter antes porque os possuídos pelos demônios já estão perdidos. O demônio tenta se recuperar mesmo do dano que acabou de receber, enquanto Baby diz a Albert que não há como salvar os possuídos, porque suas mentes já estão mortas. Nesse exato momento, o demônio desaba após falhar em regenerar seu corpo. Ouvindo as palavras de Baby e vendo a cena grotesca, Albert percebe o que deve fazer. Ele se aproxima dos demônios em chamas e saca sua espada mágica. Ele faz alguns selos de mão, tipo os do Naruto, para ativar um poderoso feitiço de chamas. Ele quer se desculpar com o povo de Lordost por não poder salvá-los, mas ele quer libertá-los de seu sofrimento agora. Com esse sentimento, ele libera seu feitiço e faz bolas de fogo choverem do céu. As bolas de fogo explodem ao atingir o chão e os demônios começam a gritar de dor enquanto queimam. Albert diz a seus cavaleiros para pararem de se conter e colocarem toda a sua força na extermínio do inimigo. Por outro lado, Silpha lança uma barragem de golpes rápidos em Humpty Dumpty, que continua bloqueando-os e recuando. Ele pula e então usa um movimento de perfuração para empurrar Silpha para trás, mas ela simplesmente bloqueia o ataque. O demônio sobe aos céus novamente e lança alguns golpes voadores, mas Silpha também os deflete. Em seguida, eles usam um movimento especial e avançam um contra o outro em velocidade máxima. O choque é rápido demais para qualquer um ver, mas parecem igualmente parelhos neste ponto. Eles continuam atacando um ao outro com seus movimentos especiais, e apenas as ondas de choque são suficientes para danificar a ponte. Eles se separam depois disso, e quando Silpha aterrissa, sua faixa de cabelo se rompe, e sangue começa a escorrer de sua testa. Humpty Dumpty também sofreu uma quantidade igual de dano, mas ele pode se recuperar facilmente graças aos seus poderes demoníacos. Ele começa a rir, dizendo que os humanos nunca conseguirão vencer os demônios. No entanto, ele admite que Silpha é forte, e é por isso que ele quer o corpo dela agora. Ele afirma que ao fazer isso, dominará tanto a técnica dele quanto a dela. Ele de repente assume uma postura diferente e avança contra Silpha. Usando a técnica de espada de Lordaust, ela reage um pouco tarde, e seu vestido é cortado, mesmo enquanto ela consegue desviar do ataque. Humpty diz que o mestre anterior deste corpo era bastante trabalhador e habilidoso em artes marciais. Ele mostrou suas mãos calejadas que retratam o quão duro ele deve ter trabalhado. Humpty diz que tem todas as memórias do antigo dono deste corpo e que as usará muito bem. Ele declara que os humanos são apenas roupas para demônios como ele, e agora ele vai possuir Silpha. Silpha não recebe essas palavras muito bem, e ela salta alto no ar para usar a técnica demoníaca que Humpty usou há pouco tempo. Ele fica chocado ao vê-la usar naquele movimento e mal consegue bloqueá-lo no último segundo. Ele está aterrorizado que Silpha também conheça a técnica da espada demoníaca, mas ela lhe diz que é apenas a que aprendeu observando, porque ela não é tão patética a ponto de não conseguir aprender outro estilo sem possuir o corpo de alguém. Humpty fica furioso com o insulto, mas Silpha não se importa com ele. Em vez disso, ela chama Shiro, que sobe de volta para o lado dela. Ela começa a vasculhar o pelo dele e finalmente encontra uma espada especial que Lloyd fez pessoalmente para ela. Ao sacar a lâmina, ela diz a Humpty para testemunhar o que os humanos podem alcançar. Começando alguns dias atrás, Silpha estava treinando para ficar mais forte, para que pudesse lidar com demônios como Paz por conta própria. No entanto, quando ela usou toda a sua força para balançar a espada, a lâmina acabou entortando e o alvo de treino começou a girar descontroladamente antes de se soltar. Silpha ficou desapontada, mas nesse exato momento, Lloyd e Diane vieram visitá-la com uma espada novinha em folha. Ela ficou encantada ao recebê-la, e Lloyd lhe disse que era uma espada mágica, mas que ele não havia colocado nenhum feitiço extravagante nela. No entanto, ele a havia feito extremamente forte e flexível para que pudesse suportar todo o poder de Silpha. Ele disse a ela que ela poderia até mesmo derrubar um demônio com ela. Demônios são basicamente seres psíquicos, mas não podem fazer muito sem um corpo, então eles criam o seu próprio ou possuem um humano. Se o corpo deles morre, o demônio dentro dele também morre.
Silva perguntou a Lloyd por que ele escolheu aqueles feitiços para a espada dela, e ele, meio nervoso, disse que ela sempre parecia se conter ao balançar a espada. Então ele pensou que ela poderia ter medo de quebrar, e por isso fez uma que não quebraria de jeito nenhum. Silva ficou radiante e abraçou Lloyd, agradecendo por ele ter prestado tanta atenção nela. Diana interrompeu o momento deles e sugeriu que dessem um nome à espada também. Silva relembrou sua falha contra a paz e decidiu nomear a espada de Bunny dos Demônios, para indicar sua ambição de nunca mais perder para outro demônio no futuro. Agora ela saca a Bane dos Demônios e diz que provará a eficácia do nome neste exato momento. Hampt está furioso com ela, mesmo suando de nervosismo. Ele chama Silva de delirante por pensar que pode vencê-lo. Ele ri, dizendo que este reino será destruído pelos demônios, sem nenhuma razão particular, a não ser por pura diversão. Hampt diz que Gus criou todo este plano elaborado para atrair Jade até aqui. Ele fez com que os subordinados possuíssem os corpos do povo de Lord Alst e começou a espalhar notícias de guerra. Jade não teve escolha a não ser voltar para casa, porque queria evitar aquela guerra a todo custo, e isso provou ser seu erro fatal. Os assassinos ficam furiosos ao saber que os demônios fizeram coisas tão horríveis com Jade, e Ren não consegue controlar sua raiva. Ela avança contra Hampt para se vingar, mas Silva simplesmente a esbofeteia, dizendo que ela está atrapalhando. Ela então assume sua postura e diz a Ren para não se preocupar, porque ela vingará Jade e garantirá que os demônios não possam destruir este reino. Hampt diz que provará que ela está errada com seu movimento supremo. Ele avança contra ela, mas Silva saca sua lâmina, o corta e então a embainha de volta antes que ele possa sequer piscar. O corpo de Hampt é dividido em muitas pequenas partes e ele jorra sangue por todo lado enquanto morre. Silva cobre sua espada com uma delicada renda e então olha para trás, para o corpo morto de seu inimigo, parecendo absolutamente fria e ameaçadora. Silva caminha em direção a Humpty Dumpty e se ajoelha graciosamente diante de seu corpo. Ela diz que antes de seu corpo ser possuído por um demônio, ele deve ter sido um guerreiro e espadachim respeitado, e ela teria adorado lutar contra ele. Os assassinos também estão prestando seus respeitos, e Silva nota Ren chorando horrores. Ela pergunta se ela conhecia o homem, e Ren responde que não, mas que se sente mal por ele. Silva se levanta e sacode a poeira de suas roupas, dizendo a Ren e aos outros que eles não têm o perfil para serem assassinos. A essa altura, Galia e Crow já perceberam que Silva é a lendária aventureira que eles enfrentaram uma vez. De repente, uma explosão acontece atrás deles, e no momento seguinte, toda a área é preenchida por vapor de alta temperatura. Silva está confusa, mas os assassinos mal conseguem ver que o rio inteiro parece ter evaporado de repente. Ren percebe que Lloyd deve estar envolvido nisso, e ela só consegue se preocupar com ele. Alguns minutos antes, enquanto Lloyd voava no ar, Gus enviou discos feitos de suas lanças de energia sombria atrás dele. Lloyd os desviou enquanto voava perto do rio, mas sentiu que precisava bolar outra estratégia para enfrentá-los. Os discos de lança continuam a persegui-lo e a estilhaçar as barreiras de isca que ele deixa para trás. No meio tempo, eles também disparam as lanças em sua direção aleatoriamente, forçando Lloyd a criar mais desvios para se esquivar delas. As lanças perfuram barreiras normais com facilidade, mas Lloyd está usando uma barreira de alta resistência ao seu redor, então elas não o alcançam. No entanto, assim que ele pensa estar seguro, uma fita mágica enrolada na lança começa a se desenrolar e permear dentro da barreira. Lloyd percebe que esta é a fala amaldiçoada de Gus, e ele conseguiu mudar sua forma para controlá-la melhor. Ele é forçado a escapar de sua barreira de alta resistência porque ela não consegue parar a fala amaldiçoada. Lloyd pensa que, embora ser atingido pela fala amaldiçoada signifique morte instantânea, ela viaja bem devagar em comparação com as lanças. Mas como Gus as está usando em uma combinação bastante habilidosa, lidar com os ataques constantes está se mostrando difícil. Enquanto Lloyd pensa nisso, alguns círculos mágicos de teletransporte aparecem ao redor dele, e ele tem que sair rapidamente do caminho, pois as lanças sombrias surgem ali instantaneamente, um movimento que Gus nomeou de Lobo Sombrio. Lloyd voa para longe do local, ainda preocupado porque o Lobo Sombrio é a coisa mais problemática que ele tem que lidar agora, pois o força a estar constantemente em movimento em alta velocidade. Ele sabe que se ele diminuir a velocidade por apenas 2 segundos, Gus o prenderá e seu ataque o atingirá. Além disso, Gus tem mana infinita, já que é um demônio, e pode continuar lançando um ataque total até que seu inimigo esteja exausto. Lloyd está irritado com isso, então ele decide atacar. Ele usa sua técnica de conjuração dupla para lançar um poderoso feitiço em menos de 2 segundos. Ele cria um golem gigante de chamas que avança em direção a Gus com um soco, e este só consegue encará-lo com divertimento. Gus sabe que o ataque não o matará, mas ele não quer que suas roupas queimem, então ele simplesmente se teletransporta para fora do caminho. Ele desviou do ataque e então o golem de fogo atingiu o rio abaixo, evaporando rapidamente toda a água e fazendo com que o vapor cobrisse todo o castelo. No entanto, Lloyd se pergunta se essa foi a decisão certa, porque agora ele não consegue ver Jack shoot. Ele usa suas técnicas Kai para localizar Gus e descobre que ele não está tão longe, mas também não está fazendo nenhum movimento. Lloyd está ocupado pensando em sua próxima ação, mas o Grimm, em pânico, diz a ele para se mover rapidamente ou Gus o acertará com o Lobo Sombrio.
Lloyd concorda e voa para longe, pensando em uma maneira de impedir seu inimigo de usar o lobo sombrio. De repente, uma pergunta surge em sua mente. Ele se pergunta por que Gus não o atacou antes, quando ele estava parado no meio do vapor, e isso faz questionar como exatamente ele o está localizando. Lloyd se lembra de Gus enviando uma carta para a base dos assassinos e dizendo a seus subordinados que, se eles se escondessem, ele não conseguiria encontrá-los. Lloyd entende que Gus precisa ser capaz de ver o lugar para onde quer se teletransportar, e ele de repente começa a fugir. Ele acredita que pode tirar vantagem do vapor e diz a Green para ficar quieto enquanto eles seguem o demônio. Gus está andando no chão, incapaz de ver absolutamente nada. Ele pensa que foi uma jogada inteligente de Lloyd evaporar o rio, mas ele só precisa esperar o vapor passar. No entanto, Lloyd já está atrás dele e ele avança contra Gus em velocidade máxima. Gus o nota, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, Lloyd usa seu plano secreto e invoca um exército de clones feitos com magia da Terra. Gus não consegue distinguir qual deles é real, então ele se deixa ser atingido de propósito. Todos os clones o atacam de uma vez, mas Gus percebe qual deles o atacou com uma lâmina de verdade, e ele adivinha que é o verdadeiro Lloyd. Ele simplesmente o esfaqueia com as lanças sombrias e o afasta. Seu ferimento se cura rapidamente e ele sorri maliciosamente, dizendo que usar ataques físicos contra ele também será inútil, porque ele pode se regenerar instantaneamente mesmo que seu cérebro ou coração sejam esmagados. Ele se levanta arrancando os clones de Lloyd e esmagando-os com as próprias mãos. Ele acrescenta que também pode endurecer todo o seu corpo para evitar qualquer dano físico, e ele o deixou atingir de propósito para descobrir qual era o verdadeiro. Ele termina seu discurso maligno e sua risada, mas os clones de Lloyd ainda o cercam por todos os lados. Gus se pergunta quando eles vão desaparecer, quando de repente, ele percebe que o corpo que ele atacou antes também era um clone. Ele fica surpreso ao perceber que Lloyd deu a espada verdadeira a um clone. Gus está perplexo agora, e ele tenta descobrir onde está o verdadeiro Lloyd. Ele pensa que ele pode estar voando acima dele, mas então, de repente, um poderoso ataque de chamas atinge seu ponto cego. O verdadeiro Lloyd estava escondido entre os clones, e depois de atingir Gus uma vez, ele rapidamente faz seus clones se moverem e os embaralha para esconder sua posição. Ele cria mais clones de terra, e eles ainda têm a capacidade de falar para confundir ainda mais seu inimigo. No entanto, Gus se regenera rapidamente do dano que seu corpo sofreu com o ataque de fogo anterior. Ele estala os dedos e teletransporta um par de roupas novas para seu corpo. Ele pode usar sua habilidade para teletransportar coisas se souber sua localização exata, mesmo que não possa vê-las. Mas agora que ele não sabe qual Lloyd é o verdadeiro, sua maior técnica, o Lobo Sombrio, é inútil. Então ele simplesmente decide ir com tudo e destruir todos eles de uma vez. Ele cria centenas de lanças sombrias acima dele e as dispara em todas as direções, destruindo os clones. Uma das lanças é parada por uma barreira, e Gus percebe na hora que aquele é o verdadeiro Lloyd. Ele se teleporta por trás e esmaga a cabeça. Mas surpresa, era só mais um clone. Gus fica intrigado agora, mas segue seu ataque, destruindo a maioria dos clones enquanto pensa em como fazer o Lloyd de verdade aparecer. De repente, ele começa a rir, dizendo que lutar contra esse garoto humano é bem mais interessante do que enfrentar um exército inteiro de demônios. Os clones continuam atacando e ele os neutraliza, enquanto o Lloyd verdadeiro se aproxima sorrateiramente, usando um feitiço de invisibilidade. Uma lança sombria passa perigosamente perto dele e arranha sua bochecha, mas Lloyd segue em frente sem se abalar. Quem entra em pânico é Green, porque Lloyd não criou uma barreira e está indo direto para Gus, nesse turbilhão de morte. Ele se pergunta o que valeria tanto risco quando nota a espada mágica. Antes, Lloyd tinha contado a Green que a chamou de Spelltaker. Com ela, Lloyd pode absorver qualquer feitiço, ganhar mana extra ou analisar sua estrutura facilmente. Ele pensou que poderia estudar magia de forma mais eficiente usando-a, e ela vai ser mais útil do que ele sequer imaginava. Lloyd corta o círculo mágico de teletransporte ainda escondido do Gus. A espada começa a decodificar o feitiço de teletransporte e ele de repente se vê num espaço com nada além de símbolos mágicos ao redor. Ele chama por Jade, perguntando se ele ainda está por ali. Ele diz que Ren e os outros estão ali, e que ele também quer ser seu amigo. De repente, a escuridão ao redor se abre, e Lloyd vê um espaço brilhante à frente que suprime os símbolos de magia sombria em pequenos bolsões. Vendo essa cena hipnotizante, Lloyd finalmente entende a magia de teletransporte e o que deve fazer em seguida. De repente, todos os seus clones viram pedra, e ele desfaz o feitiço de invisibilidade que estava usando. Gus fica surpreso ao ver que Lloyd estava escondido com um feitiço de invisibilidade. E para completar, o corte no rosto mostra que ele nem usava barreira. Ele sorri e pergunta ao garoto se já cansou de brincar de boneca. Lloyd calmamente diz que agora entende, e Gus responde que antes tarde do que nunca. Ele acredita que Lloyd percebeu que não pode vencê-lo. Gus pergunta por que ele está lutando por aqueles idiotas. Ele acredita que Lloyd não é como os outros humanos, mas mais parecido com ele. Convida-o a vir para o seu lado e promete que podem se divertir dominando o mundo. No entanto, Lloyd apenas suspira em resposta. Ele chama Gus de burro como um bicho, que se satisfaz com a grande força com que nasceu e nunca tenta entender por que a tem.
Diz que humanos são fracos, sim, mas criam coisas com o desejo, e isso inclui laços com outros e a própria magia. Ele sorri, dizendo que todos os feitiços mágicos estão enraizados no desejo, e desejos são infinitos, e é por isso que a magia é infinitamente interessante. Gus diz que não se importa e se teleporta para atacar Lloyd. No entanto, Lloyd rapidamente o contra-ataca e lhe dá um soco no estômago assim que ele aparece ao lado. Gus só consegue gritar de dor enquanto seus ossos são esmagados e ele cai no chão, engasgando e espumando. Lloyd o provoca, dizendo que nem usou mana no golpe anterior, foi só um soco infundido com Kai. Gus nem entende o que ele está falando, e Lloyd lhe diz que a magia aprende de todos os campos do conhecimento e evolui ainda mais. Ele calmamente se senta à sua frente e pergunta o que ele vai fazer agora. Ele zomba de Gus, dizendo para ele se apressar e usar suas lanças sombrias ou fala amaldiçoada, porque não são nada de especial. Gus está furioso agora, e se levanta rindo da audácia de Lloyd de falar assim com um demônio. Lloyd, no entanto, pergunta se ele se lembra da última coisa que Jade lhe disse antes de morrer. Gus se lembra da época em que Jade, encolhido e desesperado, lhe disse que ele perderia, pouco antes de morrer. Isso enfurece Gus sem limites, e ele amaldiçoa Jade e os amigos de Lloyd enquanto se teleporta para atacar. Lloyd o chuta assim que ele aparece ao lado, e Gus é arremessado, gritando e rolando no chão. Lloyd voa atrás dele e então lança uma saraivada de chutes poderosos, infundidos com Kai, arrastando-o pela terra. Ele tenta se teletransportar, mas Lloyd também está lá, e o chuta na boca. Gus tenta se acalmar e repensar a estratégia, mas Lloyd não lhe dá chance. Ele o gira pela perna, o joga no chão e então começa a espancá-lo. Gus se teleporta de novo, mas Lloyd sabe exatamente onde ele vai aparecer e o chuta no rosto assim que ele surge. Gus se choca contra uma rocha próxima, estilhaçando-a, e então Lloyd usa a conjuração dupla para lançar um ataque poderoso. O ataque empurra Gus pela parede do castelo e para dentro do buraco que Lloyd criou com seu ataque inicial. Gus ainda está gritando de dor, mas então o chute de Lloyd o manda para baixo, em direção à magma. Ele sabe que cair na magma será demais até para ele, e tenta se teletransportar. No entanto, Lloyd está presente em cada lugar para onde ele se teleporta e continua o jogando para o alto, em direção ao céu. Ele então pergunta ao Gus, todo arrebentado, se não tem mais truques na manga, porque aí ele vai ter que morrer. Gus finalmente explode e diz a Lloyd para não subestimar um Lorde Demônio, revelando sua técnica suprema. Como um Lorde Demônio, ele pode manipular livremente a mana na atmosfera, e a reúne acima dele, condensando-a numa bola negra gigante. Ele diz a Lloyd que não importa o que faça, não pode se defender do seu maior ataque. Gus arremessa a esfera de magia sombria em Lloyd com toda a sua força, mas Lloyd nem se dá o trabalho de olhar. Ele simplesmente aponta a mão para a esfera mágica, e então, de repente, ela some com um puff. Gus está suando em bicas agora, e entra em pânico perguntando em voz alta onde foi parar seu feitiço mágico supremo. Lloyd calmamente lhe diz que o dispersou atingindo-o com uma técnica mágica similar. Gus explode e pede para ele parar de brincadeira, alegando que um humano como ele não pode usar uma técnica como seu golpe supremo. Lloyd decide provar que o demônio está errado e ativa o feitiço de classe espacial chamado Vazio. Ele conclui que é o mesmo feitiço que Gus usou, só o nome é diferente, diz que aprendeu sobre ele há muito tempo e destruiu uma montanha ao testá-lo. Naquela época surgiu a pergunta: o que acontece se dois ataques dessa magia poderosa colidirem? Gus fica maluco ao ouvir essa história, porque usar apenas um ataque de esfera sombria custa uma quantidade tremenda de mana, e o garoto está falando tão casualmente sobre criar tantos deles. Lloyd lhe diz que estava muito animado para ver o tipo de reação que aconteceria, mas os feitiços se anularam quando colidiram. Ele diz que ficou bem decepcionado na época, quase tanto quanto está com Gus agora. O demônio grita com ele, mandando-o parar de blefar, mas Lloyd nem consegue focar na bronca furiosa porque está sendo incomodado por um espirro violento. Gus se teleporta acima dele e agarra sua cabeça. Naquele momento, ele sente a vastidão da mana de Lloyd e descobre que não é nem uma formiga comparado a ele. Até Grimm está tremendo e suando, porque ele também não esperava que Lloyd tivesse reservas de mana tão vastas. Lloyd então pergunta friamente a Gus se ele vai morrer se for atingido pelo feitiço supremo Vazio. Ele cria múltiplos feitiços mágicos ao redor deles que lentamente começam a flutuar em direção a Gus. Ele está aterrorizado e só consegue se teletransportar, mas os ataques o seguem e causam danos terríveis. Por outro lado, Albert e Diane estão lutando para ver o inimigo na névoa densa, mas os demônios parecem ter problemas próprios. Seus corpos parecem pesados e fracos, e Silpha, Shiro e Leroux aproveitam para derrubá-los. Silpha sente que os demônios estão se movendo muito devagar, mesmo com a baixa visibilidade. Ela também percebe um cheiro doce, mas ao tentar localizar a fonte, ouve a voz de Rain dizendo para não inalar demais. Ela está usando sua habilidade para liberar um veneno que retarda os inimigos, e está se esforçando para mantê-lo longe de Silpha e dos outros.
No entanto, ela ainda não tem controle total, então é bem cansativo para ela. Outros também notam isso, mas Albert percebeu algo mais. Já passou da hora do nascer do sol, mas tudo ainda está tão escuro quanto antes. Todos olham para o céu para descobrir o que está acontecendo, e veem uma escuridão ali que é totalmente diferente do céu noturno. A magia poderosa de Lloyd cobriu o céu e criou uma escuridão impenetrável. Seu ataque começa a sugar Gus para ele como um buraco negro, e não importa o quanto ele tente, não consegue escapar. Mesmo quando tenta usar magia, sua mana é sugada e o dano que recebe do buraco negro é grande demais para suas habilidades regenerativas. Gus tenta deixar o corpo, mas o cadáver de Jade de repente enrijece enquanto ele está no meio de sair. Gus é forçado a voltar ao corpo depois que os dentes cerrados de Jade o impedem, e ele decide usar outro truque para escapar. Ele finge ser Jade e diz a Lloyd para salvá-lo, porque seu ataque matou o demônio dentro do corpo. Lloyd sabe que ele está mentindo, então envia outra esfera mágica contra ele, e Gus só consegue gritar e amaldiçoar a ele e aos amigos de Jade enquanto seu corpo vira pó. Lloyd esmaga Gus entre os dois ataques mágicos que colidem e desaparecem. Com isso, ele retrai sua magia intensa e a escuridão que envolvia tudo desaparece. A alma de Jade aparece atrás dele e lhe dá uma mensagem final que é o suficiente para fazer Grimm cair em lágrimas. Ele desaparece com um sorriso no rosto depois disso. Com o sol nascendo sobre as montanhas distantes, a luz do sol varre a área, e Ren só consegue olhar para Lloyd no céu. Ela se lembra do dia em que Jade lhes contou um boato interessante sobre o Sétimo Príncipe. Ele contou aos amigos que o acidente no palácio, no dia do nascimento do Sétimo Príncipe, foi causado por um feitiço mágico que ele disparou logo após nascer. Os amigos não acreditaram muito, mas Jade achou que era uma história legal, mesmo assim. Ele queria acreditar que existia um mago gênio e poderoso no mundo que poderia curar suas maldições e tirá-los da escuridão. Goli e Jade brigaram por causa de suas ilusões otimistas e Ren só conseguia rir deles. No presente, ela só consegue chorar ao se lembrar daquele dia. Mais tarde, Lloyd e Grimm montam um memorial para prestar suas homenagens a Jade. Grimm diz a Lloyd que foi impressionante ele ter conseguido acertar um ataque de vazio em Gus. Considerando o quão lento o ataque é, ele responde que foi porque decifrou o feitiço do Lobo das Sombras que conseguiu prever onde Gus iria e acertá-lo. No entanto, ele tem que admitir que Gus era um inimigo insanamente forte, e tentar desvendar a magia de teletransporte no meio da batalha foi um movimento arriscado e imprudente. Lloyd disse que precisava descobrir de qualquer jeito para vencer a batalha e não ficaria satisfeito mesmo se vencesse sem fazer isso. Mas ele não merece muito crédito por decifrar o feitiço, porque ele estava ali, limpo e bonito, esperando por ele. Lloyd acredita que Jade conseguiu resolver o feitiço complexo antes de sua morte e deixou uma mensagem para quem quer que enfrentasse Gus depois dele. Ele diz que não foi ele quem venceu a luta, mas sim Jade. Ren estava escondida atrás de uma árvore o tempo todo e cai em lágrimas ao ouvir isso. Lloyd então tenta endireitar a cruz no memorial de Jade e Ren decide dizer a ele o quão grata ela é. No entanto, antes que ela tenha a chance, Albert chega. Ele pergunta a Lloyd sobre o túmulo, e ele entra em pânico ao tentar dar uma resposta. Albert já sabe que é o túmulo de Jade, o falecido líder da Guilda dos Assassinos, e também o legítimo governante de Lordaust. Ele conhece a história de Jade e o envolvimento de Lloyd nisso, mas essa história é só meia verdade. Goli e os outros a fabricaram para manter as coisas incriminatórias em segredo, mas contaram a Albert sobre a vida que levaram e a vida que querem levar agora. Silpha e os outros também chegam, e Albert diz a Lloyd que está orgulhoso dele por ajudar os assassinos e derrotar um demônio sozinho. No entanto, as coisas não vão terminar tão simplesmente assim. Albert revela que os assassinos foram detidos, e Ren é a única que ainda não foi presa. Eles mataram muitas pessoas por dinheiro, e até sequestraram um príncipe e o arrastaram para a guerra. Todas essas são acusações sérias, e a punição deles será grande também. Goli e os outros disseram que planejam expiar seus pecados servindo a Lloyd pelo resto de suas vidas. Albert confia na sinceridade deles, mas a coisa não acaba aqui. Ele aponta a espada para Lloyd dizendo que se aceitar os foras da lei como seus subordinados e eles errarem, ele terá que assumir a responsabilidade. Albert pede a Lloyd uma resposta imediata. Primeiro, Lloyd acalma o furioso Shiro, e então admite que seu irmão disse coisas perfeitamente razoáveis até agora. Ele promete fazer os assassinos entenderem isso completamente, e se ainda assim errarem, ele assumirá total responsabilidade. Ele está confiante em sua decisão, e Albert apenas sorri para ele. Uma rajada de vento cobre a todos com pétalas de flores. E Albert se ajoelha diante de Lloyd, dizendo que só por ser o sétimo príncipe, não significa que ele seja insignificante para os outros. Ele bagunça o cabelo de Lloyd e começa a abraçá-lo, quando de repente, alguém vem correndo na direção deles. É Tal, que ouviu que Lloyd estava em perigo, então veio correndo para ajudá-lo. No entanto, ao perceber que o show já acabou, ela fica super envergonhada e sai correndo. Albert tenta pará-la, pois ainda precisa agradecê-la pelo outro dia, e ele chama Silpha e os outros para deter a garota.
Lloyd fica sozinho com Grimm, que diz que ele é um verdadeiro coração mole. No entanto, Lloyd responde que faz isso apenas porque os assassinos possuem habilidades mágicas que ele absolutamente quer pesquisar. Logo depois, Silpha captura Tal e encontra Ren. Gawley e os outros também são libertados das cordas e informados de que Lloyd os aceitou como seus subordinados. Poucos minutos depois, um chá da tarde é organizado em frente ao túmulo de Jade para ajudar a todos a se sentirem um pouco melhor. Tal e os outros estão apreensivos por terem 4 membros da realeza ali, mas Albert pede que fiquem à vontade. Tal aproveita a chance para dar ordens a Silpha, que joga chá nela, e as duas começam a brigar. Enquanto isso, Albert oferece um bom vinho aos assassinos nervosos. Gawley diz que Jade gostava de ser barulhento e extravagante, então eles planejam uma despedida à altura, mas a presença da realeza os faz hesitar. Albert diz para irem em frente e fazerem como quiserem, pois ele também quer dar uma despedida digna a Jade. Bem, os assassinos aproveitam a chance e Albert já fica chocado. O corvo bêbado abraça o túmulo de Jade e chora, e Tal faz o mesmo, desejando ter conhecido o bonitão ao menos uma vez antes que ele morresse. Enquanto isso, Talia tenta dar em cima de Albert, mas ele é um Sigma Male, que não se entrega a qualquer um. Talia simplesmente fica perto dele e usa seu poder para compartilhar sua embriaguez, e Albert fica altinho. Ele imediatamente confronta Gally sobre os fluidos nas roupas de Lloyd e todos percebem que ele fica bravo quando está bêbado. Ao mesmo tempo, Silpha, Ren e Elisa encontraram uma bela fonte termal para relaxar. Ren diz com fervor a Silpha que quer aprender com ela e servir Lloyd de perto, assim como ela. Silpha responde que ela deveria dizer essas coisas diretamente a Lloyd, pois ela não pode decidir isso sozinha. Bem, Lloyd dá sua aprovação na hora, e Ren surta ao vê-lo ali. Silpha diz que arrastou o príncipe para cá porque ele estava coberto de terra e suor. Ele tenta dar no pé, mas Silpha o puxa de volta e o coloca em seu colo. Ren então pergunta se ele tem certeza de aceitar uma amaldiçoada por veneno como ela, que matou muitas pessoas, como sua subordinada. Lloyd diz diretamente que ela precisa mudar muitas coisas em si, começando pela forma como se refere a si mesma. Ele diz que em vez de se chamar de amaldiçoada, ela deveria reconhecer sua força natural. Ele acredita que, analisando e pesquisando o veneno que ela secreta, ela pode se tornar uma farmacêutica capaz de salvar muitas vidas. Ren fica comovida às lágrimas ao ouvir sobre essa possibilidade, e Lloyd diz que essa é a tarefa de longo prazo que ele está lidando. Ren está emocionada agora, lembrando como todos amaldiçoavam e odiavam seu poder, inclusive ela mesma. No entanto, Lloyd aceitou de todo o coração e nunca a chamou, nem a seus amigos, de amaldiçoados. Lloyd sai da piscina e diz a Ren para dar o seu melhor, e ela começa a chorar enquanto promete dar tudo de si. Com isso, Ren se torna assistente de Silpha e a ajuda a cuidar de Lloyd. Lloyd vai nervosamente ao pai para informá-lo sobre os assassinos, mas o rei aceita sua decisão facilmente, graças à intervenção de Albert. Depois disso, Lloyd e Grimm vão para a biblioteca subterrânea proibida para que ele possa continuar aprendendo novos tipos de feitiços mágicos todos os dias. Se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir o próximo.